Prontinho, então a gente vai dar início à nossa aula sobre tecido nervoso. Lembrando que esse é o último tecido, né, que a gente vai estudar agora. E a partir daqui, né, da próxima aula, já a gente vai mudar para o módulo, né, de módulo. Na verdade, perdão, aí tá escrito módulo 1, mas na verdade é módulo 2. E nós vamos já para o módulo 3, né, terminando aqui o tecido nervoso. Então, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? Né, como eu falei, o tema é tecido nervoso e eu separei em 3 grandes momentos, assim, 3 grandes blocos, né, de informações. No primeiro deles, nós vamos falar as características gerais do tecido nervoso, e aí nós vamos falar sobre a célula nervosa, né, ou neurônio, e também falar das células, que alguns autores chamam de células acessórias, eu prefiro chamar de células da glia, e a gente, inclusive, vai falar sobre o processo das funções de todas essas células, né, tanto neurônio quanto células da glia, e sobre o processo de reparo de tecido nervoso. Será que ele é possível? Será que ele acontece? Enfim, como que acontece quando há dano, né, com morte de células, o que acontece com o nosso tecido nervoso. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é, nesse momento agora, que você está assistindo a aula, e se você estiver olhando para a tela, ou se você não estiver olhando para a tela, mas estiver olhando com os olhos abertos, né, estiver de olhos abertos, olhando para qualquer lugar, sendo você uma pessoa vidente, você está recebendo estímulos luminosos que estão entrando pelos seus olhos e seu cérebro está codificando isso e formando uma imagem. Ao mesmo tempo que seus olhos estão recebendo esse estímulo, seus ouvidos também estão recebendo outros estímulos, né? Os estímulos sonoros que adentram os seus ouvidos e são codificados por uma série infinita aí de células e sistemas, e seu cérebro codifica como sendo um som que tem uma informação. Vocês conseguem entender o que eu estou falando. As palavras que eu pronuncio, você consegue decodificá-las. Então, elas têm um significado, né? Consegue decodificar, dando significado. Ao passo que também, se eu me tocasse, ou se eu me tocar mesmo, tocando assim na minha pele, ou mesmo na minha mão, apertando a ponta do meu dedo, ou fazendo uma leve carícia, ou no caso desse exemplo aqui, né, de um objeto pontiagudo, pérfuro cortante, que entra em contato com a minha pele, eu sinto isso como uma dor ou como um movimento, um estímulo desagradável, mas quem faz eu entender dessa forma é exatamente o meu sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele é algo muito mais complexo, mas ele é formado essencialmente de células que compõem o tecido nervoso, né? Então, é sobre o tecido nervoso que nós vamos falar. Então, um pouco mais pensando em termos de função, só para ir abrindo a mente da gente, a gente entender o porquê, a necessidade, a importância da gente conhecer o tecido nervoso. Imagine essa situação aqui, né? E aqui está como se fosse uma charge, você encosta o seu dedo, você tem um cacto em casa, uma mandacaru, enfim, uma planta que tem um espinho, uma rosa, uma roseira, e encosta no seu dedo. O seu cérebro, né, o seu dedo não sai avisando, me furei, doeu, ou fique atento, levante logo a sua mão para você não se encostar aqui de novo, né? Então, aquelas células aqui da sua camada epidérmica, então desse tecido que reveste, né, essa estrutura do seu corpo que é seu dedo, ela está em contato com células nervosas, e essas células nervosas, elas vão fazer toda uma condução dessa informação. Aqui na charge está como se fosse assim, se seu dedo pudesse avisar, né, como se ele fosse um ser que tivesse uma capacidade de comunicação, de verbalização. Então eles fizeram essa charge aqui, inclusive ele com um telefone, né, telefonando lá em cima para o seu cérebro, dizendo, olha, aconteceu isso, e aí seu cérebro, da mesma forma, em resposta, ele manda uma mensagem aqui para o seu músculo, e o seu músculo entende que ele precisa levantar a sua mão, né? Então é como se ele movesse uma alavanca para que a sua mão fosse retirada. Em termos fisiológicos, e agora falando mostrando, né, com informações histológicas e fisiológicas, à medida que você toca um objeto aqui pontiagudo, pérfuro cortante, você tem, né, receber esse estímulo, então aqui em maior aumento, né, mostrando aqui essa estrutura em verde, né, como se fosse o estímulo, ele vai tocar suas células, que por sua vez têm com as células epiteliais, que por sua vez estão em contato
com células nervosas, terminações nervosas, que vão conduzir essa informação ao seu cérebro, lá no seu sistema nervoso central, e essa resposta vai voltar para você sempre por meio dos neurônios, né, por células nervosas, fazendo essa comunicação. Então, a gente já está falando uma das funções das células nervosas, né, essa comunicação, e ela vai voltar agora e se comunicar, não só o neurônio com o outro, mas é um neurônio que a gente viu que ele se comunicou com uma célula epitelial, levou essa informação ao seu cérebro, e agora o seu cérebro vai codificar essa informação e vai voltar com uma resposta. Então, comunicando inicialmente neurônio com neurônio, mas no final, quem está lá na ponta é a célula-alvo, e é uma célula muscular, né? Lembrando que a gente chama de fibra muscular. Então, essa fibra muscular agora vai receber essa informação, de modo que ela vai fazer um processo que vai fazer com que a sua mão seja retirada do local e que está fazendo com que o seu tecido seja lesado, lesionado ou danificado, tá? Então, todo esse processo você vê que envolveu vários tipos de células, então não envolve um tipo de tecido só. O tecido nervoso a gente vai ver que não é um tecido que consegue funcionar sozinho, a gente vai estudar hoje a estrutura do tecido nervoso, vai mostrar os tipos celulares, conforme eu falei, né, lá no início da apresentação da estrutura da aula, funções, mas a gente tem que deixar nossa mente aberta para o fato de que o tecido nervoso, ele é um tecido que se comunica e interage com todos os outros tecidos do seu corpo. Então, como função, né, lembrando dessas que eu coloquei agora no início, a gente está falando que o tecido nervoso tem como uma das principais funções detectar, transmitir, analisar e utilizar as informações que são geradas, por exemplo, por estímulos sensoriais. Aqueles que eu falei para vocês lá no iniciozinho, né? O estímulo visual, o estímulo auditivo, como está representado aqui, a própria sensação térmica do calor, do frio, enfim, modificações que acontecem no ambiente interno ou externo, ele consegue detectar e analisa isso e te dá como uma informação. Você está sentindo frio, você sentiu uma dor, você sentiu um afago, né? Você sentiu que o toque na sua pele foi algo que te trouxe um aconchego. Então, você vai fazer essa codificação, né? Lembrando que essa codificação, ela passa por elementos moleculares, né? A sua célula, para poder fazer essa movimentação, então, desde o momento que entram as ondas sonoras aqui no seu ouvido, e né, vai alterar todos uma série, né, de estruturas, dentre as quais os ossículos e outras células, e chegar até o seu sistema nervoso, tudo isso passa por muitas moléculas, né? Cada célula é formada por moléculas. Então, aqui eu coloquei, para a gente não esquecer desse processo, essa representação de uma membrana plasmática com um canal, uma proteína transportadora do tipo canal iônico, né? Que está transportando substâncias de fora, para dentro da célula, né? Causando aqui uma alteração eletroquímica, então muda o gradiente, né? Como está entrando o elemento aqui, ele pode mudar o gradiente eletroquímico, e isso vai gerar na célula uma alteração, uma sinalização, e a célula vai interpretar isso de algumas maneiras, né? Então, para fazer a condução do impulso nervoso, que é uma das principais funções do sistema nervoso, a gente necessariamente está falando aqui de alteração de substâncias, concentrações de substâncias, melhor dizendo, entre o ambiente intracelular e entre o ambiente extracelular. Mais algumas funções do sistema nervoso, além dessa, por exemplo, integrar o que acontece do lado de fora com o que acontece dentro do seu corpo. Então, se baixa a sua temperatura, que você começa a tremer, então esse processo de você movimentar a sua musculatura é um sinal de que você precisa aumentar a sua temperatura. Então, está tentando contrabalançar, né, a perda de temperatura do seu corpo para o meio ambiente, fazendo com que seu músculo agora faça uma movimentação de forma que nessa movimentação ele gere uma energia na forma de calor, e isso controle, né, ou diminua a perda na verdade equilibra mesmo, né, a perda entre o ambiente externo e interno. Além disso, integra e controla atividades funcionais dos órgãos e sistemas orgânicos e organiza, coordena as principais funções do nosso organismo, como, por exemplo, as nossas funções motoras, então faz com que a gente consiga se movimentar, as funções viscerais, as nossas glândulas funcionam sem a gente ter que ficar pensando como isso vai acontecer, e aqui a gente já está fazendo uma variação, né, da divisão, né, do que acontece no sistema nervoso, mostrando aqui primeiro essa parte de função motora. Quando a gente pensa em movimentação, a gente sabe que a função motora ela está coordenada diretamente com a nossa vontade. Então, a gente está falando daquela musculatura estriada esquelética, em que eu movimento quando eu tenho vontade de, né? E diferente do que acontece com as funções da musculatura visceral, a musculatura que é basicamente
constituída por músculo liso, e aí nesse caso eu não tenho um controle sobre o que acontece com as minhas vísceras, né? Elas se movimentam de acordo com uma série de outros sinais que não são necessariamente, né, necessariamente ligados à minha capacidade de consciência, minha capacidade cognitiva. Eu não peço às minhas vísceras para poderem fazer o movimento peristáltico no meu intestino, né? Isso acontece porque tem o seu sistema nervoso central que estimula por si, né, esses movimentos. Então também estimula e controla as funções endócrinas, ou seja, a função daquelas glândulas, né, que produzem hormônios, bem como as nossas funções psíquicas. Então, tudo isso está envolvido entre sistema e tecido nervoso. Aqui, nesse caso, eu deixei claro aqui que é para o sistema nervoso essas principais funções. Mas lembrando que o sistema nervoso, ele é constituído basicamente pelo tecido nervoso, tá? Por isso que por vezes está escrito tecido e por vezes está escrito sistema nervoso. Anatomicamente, né, o sistema nervoso ele é dividido aqui. Então, por que eu tenho que fazer essa diferenciação para vocês? Embora a gente esteja falando basicamente de tecido nervoso, a gente vai falar de células que povoam o tecido nervoso no seu tronco cefálico, então aqui dentro do seu crânio, né, ou na sua medula, ou que está fora dessa região. Então, a gente está falando anatomicamente de duas regiões. Por isso aqui a gente tem que, de novo, falar em termos de sistema, né? O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, cuja sigla é SNC, que eu vou usar a partir de agora. Sempre que eu for falar em sistema nervoso central, eu falo sistema nervoso central, mas no slide vocês vão encontrar SNC, tá? Que é composto basicamente, então, pelo cérebro, pelo cerebelo, ponte bulbo, e pela medula espinhal que está aqui alojada dentro das nossas vértebras, né? Todas aqui dentro dessa nossa coluna cervical. Além do sistema nervoso central, a gente tem o sistema nervoso periférico. Então, se a gente considerou aqui, ó, nessa região central, por isso que é chamado central, né? Está bem no meio do seu corpo. O sistema nervoso central, a partir dessa região aqui da nossa da coluna vertebral, vão sair prolongamentos desse tecido nervoso que vai chegar até os pontos mais distantes do seu corpo, lá o dedinho do pé, o dedo da mão, as suas vísceras. Então ele vai conseguir inervar essas regiões, e tudo isso aqui, toda essa região que está aqui em azul, é chamada, então, considerada sistema nervoso periférico. Então ele é formado basicamente por nervos. E o que são nervos? Os nervos são feixes de fibras nervosas, e a gente vai fazer essa classificação daqui a pouquinho, tá? Mas já adiantando, feixes de fibras nervosas significa que a gente está falando de uma região do neurônio, que eu acho que vocês conhecem, que é chamada de axônio, né? A terminação nervosa dessa célula chamada neurônio. Mas fiquem tranquilos, a gente vai falar sobre cada parte dessa e vai voltar nesse conceito do que é um gânglio, do que é um nervo, nessa questão de sistema nervoso central ou periférico, tá? Agora, para esse momento, lembrem-se que o sistema nervoso central é o que está dentro aqui da calota craniana e dentro das suas vértebras, sempre protegida por ossos, né? Lembra que o crânio e a coluna cervical, a coluna vertebral. E fora disso, o que sai de tecido nervoso, para além disso, é o sistema nervoso periférico, tá? Então, eles vão ser importantes. Naquele exemplo que a gente colocou aqui atrás, né? Olha, desse nosso desenho aqui clássico, né? Então, você tocou, ele tá pegando, tem a sua célula nervosa que estava aqui do lado de fora, ó. Lembra que a gente não está no eixo central, né? Está na sua mão, quando tem a presença aqui de terminações nervosas, ó, em contato com as células epiteliais, e vai levar essa informação até o seu sistema nervoso central. Ele vai codificar e vai transmitir para você uma resposta, para você entender que sensação foi aquela que você sentiu, que estímulo foi aquele que você recebeu, certo? Então, por conta dessa diversidade de funções, a gente vai ter que fazer necessariamente, às vezes, um paralelo entre tecido nervoso e sistema nervoso, tá? Mas lembre-se que eu vou voltar a falar sobre esses processos. O que a gente vai guardar agora é isso que eu falei. O sistema nervoso é o que está aqui dentro, central, é o que está dentro da calota craniana e da coluna vertebral, e o que está fora a gente chama de sistema nervoso periférico. Então, ele é responsável, o periférico, por receber informações e levar ao sistema nervoso central, e depois pegar essa informação do sistema nervoso central e trazer de volta para o órgão, né, que recebeu esse estímulo e dar essa resposta. Eu estou ouvindo um barulho, está alguém querendo falar alguma coisa? Se tiver, gente, é só abrir o áudio, né? Lembra que eu não tenho contato visual, então eu não sei se vocês estão mesmo querendo se manifestar de alguma forma ou não, tá? Em querendo, falem. Oi.
Oi, é o Ronaldo? Nicolas, tudo bem, Nicolas? Pode falar, fica à vontade. Ah, sim, eu vi. Eu também vi ontem a notícia, fiquei super feliz. Até coloquei no meu grupo de pesquisa dizendo que isso é daquelas notícias que aquecem o coração da gente e que faz a gente renovar a nossa fé e os nossos esforços, né, em procurar respostas. Respostas para entender o que uma estrutura faz de função e respostas para tentar consertar quando a gente sabe que alguma coisa está dando errado. Né? No meu caso, por exemplo, eu sou da área de patologia, então eu estou sempre procurando consertar alguma coisa em relação a aquilo que a gente chama de saudável no corpo da gente. Né? Então, toda vez que tem alguma coisa, eu escolhi, né, a área dentro de saúde para estudar câncer ou doenças inflamatórias, então estou sempre buscando, junto com outros parceiros, eu não faço isso sozinha, né, outros pesquisadores, a gente está sempre buscando maneiras de consertar, de dar melhor qualidade, de consertar o que está errado, dar melhor qualidade de vida para o paciente, enfim. Então, eu vi sim, foi muito legal. Eu não sei, eu não li o artigo científico, né? Eu vi uma reportagem que mostrou que eu não sei como é que foi utilizado, não vi a via de administração, não sei nenhuma informação dessa, a não ser que foi usada a poliamina, lá do. É placenta, né? Cordão umbilical, não me lembro. É placenta, eu acho. E, e daí foi utilizada naquele paciente, né? Eles acompanharam o paciente por anos, né? A pesquisadora responsável, a pesquisadora chefe, 20 anos da vida dela é dedicado a isso, eu achei isso fantástico também. Porque é assim mesmo, né? A ciência, às vezes, ela demora para dar um resultado pra gente. 20 anos na ciência é muito pouco, mas para um ser humano, considerando seu tempo de vida, é bastante, né? Mas que bom que ela conseguiu uma resposta legal. E aquele cara que ele tava tetraplégico, né? Ele tá correndo, né? Termina lá o vídeo com ele correndo. Eu achei isso muito, sei lá, muito aquecedor pro meu coração. Foi muito bom de ver. Mas eu não sei mais detalhes. Infelizmente, eu não li o artigo científico. Eu preciso ler para poder me inteirar, até poder falar melhor sobre. Mas o que eu vi, basicamente, foi o que eu acho que você viu também, Nicolas. Não sei mais informações a respeito. Ah, você separou o artigo? Você está mais adiantado que eu. Eu não separei nenhum artigo ainda para ler. Porque eu estava, enfim, com outras tantas coisas para fazer, mas eu quero muito ler. Porque eu fiquei bem empolgada ali, muito feliz pelo sucesso da equipe, pelo sucesso do paciente, né? Não importa se for uma pessoa, se vão ser várias, eu espero que sejam muitas. Mas é muito bom a gente saber que um trabalho de tanta dedicação, ele teve um resultado legal, né? Saber que aquilo que você escolheu como profissão traz benefício para outras pessoas. Isso é muito legal. Mas infelizmente eu não sei realmente detalhes, não. Mas então vamos conversar mais sobre tecido nervoso. Quem sabe, Nicolas, você que vai da próxima vez dar uma palestra pra gente dizendo alguma coisa que você fez aí de legal pro sistema nervoso. Ah, sim. Exatamente. Eu acho que vai ainda mais de encontro àquilo que a gente vai fazer ao final desse módulo do tecido nervoso, que é falar sobre o processo de reparo de tecido nervoso, né? A gente vai falar ainda um pouco dessa aula nessa aula de hoje, mais um pouco na próxima aula, sobre como que, uma vez danificado o tecido nervoso, se ele pode ou não pode ser reparado, né? Então, vamos lá. Então, fechando de novo esse raciocínio, pessoal, que a gente estava fazendo, e aí já colocando um pouco mais de elementos para a gente avaliar, se a gente considera aqui, eu botei um gifzinho de um cafezinho, né? Até com uma fumacinha saindo lá, isso é aquele cheirinho bom, né? Para quem gosta de café, ele adentra a sua mucosa olfatória, então ele vem com essas substâncias odoríferas, né? Se liga à sua mucosa olfatória, e aí lá na sua glândula de Bowman, ele vai se ligar nas células epiteliais. Cada célula dessa está ligada numa célula nervosa, e ela vai levar essa informação lá para o seu cérebro, e lá do seu cérebro ela vai codificar. Ou esse cheiro de um café é um cheiro agradável, é um cheiro que me acolhe, é um cheiro que me desperta a vontade de degustar um cafezinho. Então, às vezes é isso, as suas glândulas salivares começam ali a salivar em resposta, né? É como quando a gente vê a televisão de cachorro, né? Aquelas maquininhas de ficar assando frango que fica ali rodando, rodando, rodando.
Às vezes só com o cheiro você já imagina aquele franguinho com aquela pelezinha bem cheia de colesterol, mas deliciosamente deliciosa, crocante, e já tem vontade de comer. Então, várias são as respostas possíveis, né? Então, eu coloquei aqui basicamente falando da mucosa olfatória, que vai levar a um processo de salivação. E salivação não é simplesmente produzir saliva, salivação é uma pena que a gente não estuda aqui esses sistemas, mas a salivação tem tá preparando o seu corpo para todo um processo de digestão que vai acontecer, né? De receber um alimento e digeri-lo, né? Então, você está preparando uma solução, a saliva é uma solução que é repleta de água, íons, sais, mas também tem algumas proteínas dessas, como por exemplo a lipase, que é uma enzima que degrada lipídios, que não funciona na sua boca, ela não tem essa função de degradar lipídios na sua boca, gordura, né? Lipídio, gordura, mas ela faz isso quando ela entra lá em contato com a sua mucosa gástrica, né? Que ela entra, a lipase consegue ficar ativada, porque lá ela encontra um pH ácido o suficiente para poder ser ativado. Mas na nossa boca a gente começa já a fazer a digestão quando a gente começa a quebrar os carboidratos por meio da amilase. Então, é todo um processo que envolve, e quem pode coordenar esse processo é o nosso cérebro, né? O fato da gente sentir só o cheirinho do café, o fato de você tocar a xícara, isso tudo já vai ativando essas informações no seu sistema nervoso, coordenando outros sistemas. Nesse caso aqui eu estou dando exemplo do sistema digestório, né? No caso de você aqui, então, fazer esse processo de salivação. Para isso, então, a gente está envolvendo elementos do tecido nervoso que estão fora do sistema nervoso central, então a mucosa olfatória aqui, eu coloquei que está representada por nervos e gânglios, né? Do slide anterior. Nervos, eu falei para vocês que é uma coleção, é um conjunto de fibras que é formada pela aquela parte mais prolongada do sistema nervoso, da célula nervosa, que são os axônios. Então, é um conjunto de axônios. E gânglio é exatamente o contrário, é um conjunto de corpos celulares do neurônio, que é aquele lugar que a gente vê o neurônio desenhadinho com o núcleo no meio. Eu já vou mostrar uma foto agora mesmo para vocês, não se preocupem, tá? A gente vai voltar nesses conceitos, conforme eu falei. Então, você pega o sistema nervoso periférico, passa para o sistema nervoso central, então aqui representado por cérebro e medula, e depois o seu sistema nervoso periférico traz de novo essa codificação daquilo com que você interagiu, te dando uma resposta. Nesse caso aqui, você salivou. Eu não gosto de café, suponhamos, e aí realmente eu não sou muito fã mesmo. Sinto o cheiro do café, isso não me traz salivação, tá? Então, essa resposta tem a ver não só com as estruturas físicas, orgânicas, mas tem a ver com uma série de outras questões, inclusive questões emocionais e psíquicas, né? O fato de eu sentir determinado cheiro pode me lembrar, por exemplo, o perfume da minha mãe, e isso me traz uma saudade ou me traz um conforto. Então, essa questão do sistema nervoso central, não só o sistema nervoso central, no sistema nervoso de uma maneira geral é um pouco mais complexa. Enfim, mas vamos nos ater então ao tecido nervoso, tá? Mas para a gente melhor entender o tecido, lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter que usar uns termos, né, que estão relacionados com o sistema nervoso. Um deles é o sistema nervoso, que o nosso sistema nervoso funcionalmente ele está dividido. Então, se anatomicamente a gente tem o sistema nervoso central e o periférico, funcionalmente a gente tem o sistema nervoso somático, que é aquele que controla as nossas funções voluntárias. Então, basicamente, eu estou falando aqui da movimentação que agora vocês não estão me vendo, né? Mas eu estou gesticulando, eu tenho um hábito, né, de conversar e gesticular, então eu estou me movimentando, isso tá sob a égide do meu sistema nervoso somático. Quem não está nessa égide e é voluntário é o arco reflexo, aquele que você botou a mão numa superfície quente. Opa, levanta logo essa mão para você não se queimar. Então, isso também está sob a égide do sistema nervoso autônomo. Mas, de uma maneira geral, tudo que é voluntário é o sistema nervoso somático quem faz. E o sistema nervoso autônomo é aquele que vai controlar. Ele tanto é constituído por partes do sistema nervoso central quanto do periférico, mas ele vai controlar aquilo que você não precisa pensar para acontecer no seu corpo, né? Então, como eu falei, graças a Deus a gente não precisa pensar para o seu átrio direito sofrer um processo de diástole, né? Ou seja, de dilatação para receber o sangue, depois ele faz uma sístole para passar o sangue para o ventrículo direito e aí vai seguir o caminho sucessivo, né? Pulmões, depois volta para o coração e tal. Imagina se a gente tivesse que controlar tudo isso. Nós não precisamos, a gente tem um sistema nervoso, né, dito autônomo, que faz esse processo. Ele inerva diretamente músculo liso, lembra? Músculo liso tem atividade que a gente chama involuntária, né? Ele está associado, por exemplo, às nossas vísceras, né? O próprio sistema de condução do coração, que é esse que eu dei o exemplo agora, as nossas glândulas, lembra que eu comentei com vocês, né, de produção de hormônios e tal, ela vai responder a isso. Então, eu respondo à produção de melatonina também porque eu percebo
que eu estou entrando num ciclo de diminuição da luminosidade natural. Eu percebo que sai terminando o dia e começa a noite, então eu começo a produzir mais melatonina. O seu corpo consegue fazer isso como ser orgânico que é, tá? E dando exemplo ainda do sistema nervoso autônomo com relação às suas vísceras, é aquele exemplo clássico que eu falei outro dia, fazendo graça com vocês, que foi o fato de eu não escolho minha barriga roncar. Então, o meu estômago está ali, movimentando a sua musculatura, a parede, né, do estômago formada por várias camadas de músculo liso, e ele está ali fazendo aquele processo de contração que acaba gerando, né, porque está oco lá dentro, ainda está sem alimento, consegue fazer aquele barulho que a gente chama de ronco. Então, tudo isso está sobre funcionalmente, né, controlado pelo sistema nervoso central e periférico, mas como a gente não precisa pensar para isso acontecer, a gente chama funcionalmente essas partes, né, do sistema nervoso central e periférico de sistema nervoso autônomo. Então, vamos falar agora efetivamente do que é o tecido nervoso, né, que é o assunto primário dessa aula. Então, o tecido nervoso, ele é formado basicamente, como todo o tecido, por células. Que células são essas? Basicamente, pessoal, a gente tem aqui uma representação do que está em azul, que são as células nervosas, e essas células mais coloridinhas que apareceram mais ao final aqui dessa animação, que são células que tem gente que chama de células acessórias, ou células da glia, ou células neurogliais, ou da neuroglia, com acento ou sem acento, não importa, tá? Então, células neurogliais, neuroglia ou glia, são células que, junto com o neurônio, formam o tecido nervoso. A gente vai ver que essas células são fundamentais, né? A gente normalmente pensa, quando pensa em tecido nervoso, e pensa nas células que o formam, a gente sempre considera muito o neurônio, função de neurônio, como se neurônio fosse o princípio, meio e fim de tudo, quando a gente fala em tecido nervoso, mas não é. Sem as células da glia, o neurônio não consegue funcionar, conforme a gente vai ver. Então, a gente precisa muito dessa participação efetiva, né, dessas células que são chamadas células da glia, para que o neurônio possa funcionar e, como consequência, todo o tecido nervoso funciona, estando ele localizado no sistema nervoso central ou no periférico. Então, bora lá ver cada uma dessas células. A primeira, a gente vai falar do neurônio, que também pode ser chamado de célula nervosa, ou exemplo, ou a representação normalmente de neurônio é essa que está à esquerda de vocês aí, né? Acho que eu estou passando o laser. Essa região mais abaulada, ou mais expandida, em que a gente vê uma região central, aqui é o núcleo, e aqui o citoplasma dele está meio coloridinho de amarelo, então tons de laranja, e a gente vê também umas partículazinhas ali dentro. Toda essa região aqui abaulada, onde eu estou passando o laser, ó, toda essa região abaulada era chamada de corpo celular. Vocês vejam que a partir do corpo celular tem ramificações. Ó, o corpo celular ele é ramificado. Cada ramificação dessa aqui é chamada de dendritos. Os dendritos, eles funcionam como um meio que a célula tem de receber as informações, de receber os impulsos nervosos, de receber os estímulos. A célula nervosa não recebe só estímulo por meio dos dendritos. A gente vai ver que ela consegue receber por meio do próprio corpo celular e pela essa terceira parte que eu vou apresentar agora para vocês, que é uma parte única, né, que é o axônio. Então, a partir do corpo desculpa aí, me embolei. A partir do corpo celular, a gente tem essas ramificações diretas no corpo celular, são chamadas dendritos, cuja função primária, primordial, é receber estímulos. No corpo celular, a gente tem aqui uma grande quantidade de citoplasma com bastante organelas. Aqui, principalmente, a gente tem muito retículo endoplasmático rugoso, muito ribossomo, ou seja, uma célula que sintetiza bastante as substâncias que elas produzem para se comunicar umas com as outras. Lembre que as células não se comunicam conversando, né? Elas se comunicam por meio de moléculas. As principais moléculas que a gente usa para fazer a sinalização, né, a comunicação entre uma célula e outra, são células que a gente chama de mediadores químicos, ou a gente chama de neurotransmissores, porque são transmitidos entre células nervosas, tá? Muitos desses neurotransmissores têm a natureza proteica, mas não só. O sódio, por exemplo, também funciona como neurotransmissor. Então, tem substâncias das mais variadas das naturezas que funcionam como mediador químico. Mas aqui dentro, então, por conta dessa questão de ter neurotransmissores que são peptídicos, né, de natureza proteica, a gente tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, por exemplo. Então, essa representação aqui, mostrando aqui para vocês, né, essa região aqui cheia de granulosidades, esses grânulos aqui correspondem ao que a gente chama
de corpúsculos de Nils, que está escrito na imagem da direita. Aqui não está escrito, mas na imagem da direita tá. Esses corpúsculos de Nils aqui, então, são adensamentos de retículo endoplasmático rugoso, que inclusive, gente, é tanto e forma um grumo tão grande que a gente consegue visualizar a microscopia óptica. Então, para aqueles que puderem vir para a nossa aula do dia 20 de setembro, a gente vai explorar lâminas do tecido nervoso, vocês vão adorar, são muito bonitas, e a gente vai conseguir ver dentro dos corpos celulares essa região que a gente chama então de corpúsculos de Nils, que são adensamentos de ribossomos livres ou de retículo endoplasmático rugoso, tá? Além, então, dessas organelas, a gente também pode ter mitocôndrias, mas a maior parte das mitocôndrias está aqui na região axonal. E, além disso, a gente tem o próprio citoplasma, né? Então, essa região que comporta citoplasma e as organelas, a gente chama de pericário. Por que pericário? Porque pericário é peri, de periferia, está ali na periferia, do lado do núcleo. Então, tudo que está aqui dentro, a gente chama de pericário. O que significa? Que tem citoplasma e organelas. Citoplasma e organela dentro de uma célula nervosa, a gente chama de região de pericário. E a região do núcleo, por assim dizer. Então, dentro do corpo celular, que é essa parte abaulada aqui, esquece as ramificações. A parte abaulada, onde eu estou passando a mãozinha, é o corpo celular. E o corpo celular ele é formado por duas regiões. Ele é dividido em duas regiões. Essa região cheia de citoplasma, né, contendo citoplasma, cheia de citoplasma, está errado minha forma de falar, né? Contendo o citoplasma e as organelas é chamada de pericário, e a região nuclear, que é a região específica dentro desse corpo celular, que é a região nuclear. Então, além disso, dessa formação, o corpo celular ele é formado por ramificações. Então, a membrana dele se ramifica de maneira a ter contato com outras células. Ele pode ter contato com outros neurônios, pode ter contato com a célula epitelial, como aquele exemplo que eu dei lá da pessoa se furando lá no espinho, pode ter contato com a célula muscular, né? Porque depois essa célula, essa mesma mão levantou-se, né? Para poder não continuar se machucando. Então, esses dendritos, eles têm contato com outras células, tá bom? Então, basicamente, ele está recebendo um impulso nervoso aqui. E aí conduz esse impulso nervoso por meio do axônio, que é essa estrutura única. Todo neurônio só tem um axônio. Pode ter múltiplos dendritos, mas axônio só tem um. Mas o axônio lá na porção terminal dele, ele pode também ter ramificações, chamadas terminações do axônio. Em cada regiãozinha dessa, na ponta final aqui, a gente tem botões axonais, botões, porque fica uma estrutura meio abaulada, né, parecendo um círculozinho. E a gente vai ver isso um pouquinho melhor depois. Vamos primeiro dar mais uma olhadinha no neurônio, agora com uma outra carinha aqui, nessa imagem que está à direita de vocês. Estou continuando com o slide que é aumentado. Então, ó, de novo, ó, essa região mais abaulada, corpo celular, ramificação, dendrito. Veja que aqui tem o axônio de um neurônio chegando em contato com o dendrito desse, então fazendo uma comunicação. A comunicação entre um neurônio e outro, ou melhor dizendo ainda, vou refazer a minha frase. A comunicação entre o neurônio e uma outra célula ou estrutura é chamada de sinapse. É assim que ele se comunica. Ele consegue liberar suas moléculas sinalizadoras por meio da interação com uma outra célula. E essa região de comunicação entre neurônio e essa outra célula é chamada de sinapse, e a gente vai vê-lo daqui a pouquinho com mais detalhes. Então, aqui está aquela palavra, aquela expressão, né? Que eu disse para vocês, né, que determina o que tem aqui desses agrupamentos grosseiros dentro do corpo celular, que é corpúsculos de Nils, Nils aqui escrito com 2 S e uma letra L, que é formado basicamente pelo retículo endoplasmático rugoso e poliribossomos livres, conforme também eu já falei. Então, corpo celular, dendritos e a parte que só tem um filete, né, que é essa região aqui, em que vocês acompanham com a mãozinha esse desenho, ó, parece o desenho de um funil. Por isso que essa região é chamada de cone de implantação, aqui essa região mais afunilada, a partir do local, o qual então vai começar a formação do axônio, né? Então o axônio, diferentemente dos dendritos, ele é um prolongamento único e é mais alongado, ele tem um tamanho muito maior, para chegar a metros de tamanho, de tamanho, isso aqui de comprimento, melhor dizendo, né? A gente tem axônios pequenos, mas tem axônios enormes. E esse axônio ele pode estar simplesmente formado pela membrana, né, e ter ali dentro conteúdo citoplasmático, mas esse axônio pode estar envolto por outras células, né, protegendo esse axônio. E quando esse axônio está envolto por outra célula, a gente fala que ele está mielinizado. Nós vamos falar sobre esse processo também. No sistema nervoso central, quem faz essa mielinização é uma célula chamada oligodendrócito. No sistema nervoso periférico, uma célula chamada célula de Schwann.
mas nós vamos ver esses detalhes a seguir, tá? Primeiro, vamos só guardar a estrutura do neurônio, formado estruturalmente por um corpo celular, a partir do qual saem ramificações que são os dendritos, e uma ramificação única que é o axônio. Esses dendritos, por exemplo, eles são aqueles responsáveis pela percepção, o recebimento de estímulos. Como eu falei para vocês, não é exclusividade de dendritos, o próprio corpo celular também consegue receber esse estímulo, ou o estímulo pode chegar direto aqui no axônio. Mas toda vez que você comunica uma parte que seja, qualquer parte da célula nervosa com uma outra célula, essa comunicação acontece numa região que a gente chama de sinapse. Aí eu botei uma setinha aqui, porque eu vou mostrar essa regiãozinha para vocês em maior aumento no próximo slide. Aqui, ó. Então, o que tem representado aqui? Vocês estão vendo aqui de fundo azul ou acinzentado, né? Vai depender aí dessas variações que a gente tem, né? Na hora de dar o nome de cor. Essa região central aqui, ó. Ó, que é o pericário. Então, eu estou vendo aqui a região do corpúsculo de Nilsson. Então, eu estou vendo muitos polissomas livres aqui, poliribossomos, e também o retículo plasmático rugoso. Vejo presença aqui de mitocôndrias. Então, essa região aqui central chamada de periférica, perdão, chamada de pericário, a região central que tem um núcleo chamado, então, de região nuclear, né? E a partir dessa região central, a gente tem ramificações essas que formam aqui o dendrito, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E também um prolongamento que vai ser mais longo, né? E vai ter funções distintas dos dendritos, que são os axônios. Então, são os axônios, porque eu estou falando de uma maneira geral, mas lembrando que cada neurônio só tem um axônio. Múltiplos dendritos, mas somente um axônio, tá? E essas células de fundo aqui são aquelas células da glia que vão dar suporte, vocês vão entender todas as funções das mais diversas células da glia daqui a pouquinho. Então, vamos focar nessa região, né, de contato, célula de uma célula nervosa com outra. Então, aqui vocês estão vendo a terminação de uma célula nervosa, então só está o desenho de um axônio. Olha os botões terminais ou axonais aqui, olha. Veja que esse aqui está mostrando que ele está liberando a substância diretamente no dendrito desse axônio em roxo, desse neurônio em roxo, perdão. Mas ele também tem momentos que ele já parece que vai se comunicar direto aqui com o corpo celular. Então, pode acontecer isso, tá? Então, quando acontece esse processo, essas células se comunicam, e aí ela trouxe informação de um neurônio para o outro, e foi passando essa informação, e essa informação depois tem que chegar em alguém. Pode ser, de novo, mais uma célula nervosa nesse caminho, pode ser uma célula epitelial, por exemplo, uma célula epitelial glandular, ela vai entender que recebendo esse estímulo nervoso ela tem que produzir determinado hormônio. Pode ser, por exemplo, uma célula muscular, ela vai entender que ela tem que relaxar ou fazer contração muscular, ou ainda pode ser o próprio ambiente. Aqui eu botei como microambiente, botando essa representação, lembrando que pode ser um microambiente, algo que está dentro do seu corpo, ou um ambiente externo, tá? Então, sempre que tiver comunicação entre neurônio e outro, e tiver a liberação de neurotransmissores, alguma coisa vai acontecer. E essa alguma coisa pode ser para nós uma resposta do tipo, eu me adaptei, entendi, tudo bem, eu tô sentindo frio, mas pode ser, por exemplo, que eu tô lá fazendo um exame de ultrassom, esse estímulo entra nos meus ouvidos e eu não consigo codificá-lo. Eu não consigo ouvir ultrassom. Os cachorros conseguem ouvir ultrassom, eles conseguem codificar como sinal, como estímulo. A gente não. Então, nem sempre um estímulo que a gente recebe vai dar alguma resposta, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente vai trabalhar com todos os estímulos aqui que nos geram respostas. Então, nesse contato de uma célula nervosa com outra, numa sinapse, como está exemplificando aqui, então a gente está falando dessa terminação aqui onde está o laser, tendo contato com o dendrito, que a gente está vendo aqui, é que essa célula que vem antes, aquela que está se comunicando com a outra, no caminho, a primeira célula, é chamada de célula pré-sináptica. Então, a comunicação entre uma célula e outra é chamada de sinapse. A célula que vem antes é chamada de célula pré-sináptica. A célula que vem depois, célula pós-sináptica. Vocês estão vendo um espaço enorme entre uma célula e outra aqui, ó, no laser. Esse espaço é muito pequenininho, não é tão grande assim não. Mas lembra que a gente está aqui num desenho esquemático, né? Só para ilustrar para vocês o que acontece. Então, o que acontece? Essa célula que veio trazendo uma informação, sofrendo toda uma alteração de permeabilidade da sua membrana, que vocês devem ter visto lá na biologia celular, no processo de despolarização. A gente chama esse processo numa célula que não seja célula nervosa, simplesmente só de despolarização. E quando acontece numa célula nervosa, no axônio de uma célula nervosa, a gente fala que essa despolarização, ela acarreta no impulso nervoso. Então, o impulso nervoso é uma maneira pela qual a célula nervosa consegue se comunicar com outra, porque ela vai causando alterações entre seu ambiente externo e interno,
que vão culminar com que ela, no final, eu vou mostrar isso como vai acontecer para vocês, que ela libere substâncias, que são aqueles que eu falei para vocês, mediadores químicos ou simplesmente neurotransmissores, e essa molécula que é liberada, em contato com a célula alvo ou a célula pós-sináptica, ela vai fazer uma função. Então, vou dar exemplos de tudo isso para vocês, tá? Então, se aqui fosse uma acetilcolina, por exemplo, sendo liberada, e essa célula pós-sináptica aqui não fosse outro neurônio, mas fosse uma célula nervosa, então imagine que aqui no final dessa cadeia de comunicação, essa última célula aqui, no final fosse uma célula muscular, o que ia acontecer é que essa acetilcolina, ou seja, essa molécula que foi liberada aqui, quando entrasse em contato com a célula muscular ia entender isso como vamos fazer aquela mudança, vai causar uma despolarização no sarcolema, com liberação de cálcio, e esse cálcio vai entrar em contato com a troponina, considerando nessa massa muscular estriada, esquelética ou cardíaca, contato com a troponina, que vai deslizar a tropomiosina, que vai expor o sítio de interação de traquitina e miosina, e a célula vai fazer contração muscular. Então, lembrando, tudo acontece envolvendo moléculas, átomos, íons, enfim, tá? Então, estruturas pequenas. A nossa comunicação é feita dessa forma. Então, nessa região aqui, que a gente está vendo é uma sinapse, entre uma célula que está antes e uma célula que está depois desse processo de comunicação. Essa slide e esse aqui estão dizendo basicamente a mesma coisa, pessoal. A única informação que eu não falei para vocês ainda, eu falei que os neurônios são células com capacidade de responder a alterações que acontecem no meio, que ela é formada por corpo celular, axônio e dendritos, que ela faz a transmissão do impulso nervoso por meio desse processo que a gente já falou que é o nome, cujo nome é despolarização e repolarização da membrana plasmática, e que a gente tem em torno de 1 bilhão de células neuronais quando a gente nasce e chega até o final da infância, a gente tem um número muito parecido com isso, e depois esse número vai diminuindo, né? São células que a gente classifica como células perenes, né, de uma maneira geral, pensando que elas não conseguem se regenerar, mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto no momento oportuno. Então, tudo isso que eu falei está escrito aqui no texto, por isso eu não vou ler. Então, o neurônio realmente é uma célula perene, né? Até uns bons anos atrás, em torno de 20, no máximo 30 anos, a gente acreditava que sim. O neurônio é uma célula tão especializada, tão bem diferenciada, então ela tem a função tão bem determinada, que quando ela morre, ninguém mais consegue fazer outra célula igual a ela, né? Geneticamente, o nosso corpo foi programado para não fazer novos neurônios. Mas, em torno desse tempo, entre 20 e 30 anos, foi descoberto em duas regiões no sistema nervoso central, na região do bulbo olfatório e na região do giro denteado do hipocampo. Então, no hipocampo e no bulbo olfatório, algumas pessoas que tiveram danos do tecido nervoso nessas regiões e que simplesmente elas tiveram uma perda da função e de repente a função retornou. E aí eles foram estudar nesses pacientes e também usando modelos animais, né, gerando lesões nessas regiões em alguns animais, perceberam que a maior parte dos neurônios dessas regiões ela tinha um filamento intermediário diferente daqueles filamentos intermediários de outras regiões que os neurônios estão constituindo. Então, quando eles constituem a região do bulbo olfatório e do giro denteado do hipocampo, normalmente como filamento intermediário, eles têm um filamento intermediário chamado de nestina. Por que eu botei com essa cor a palavra nestina? Porque é para mostrar que algumas células expressam que toda vez que vocês estiverem vendo laranjinha, é porque dentro dessa célula tem esse filamento intermediário. Lembre que filamento intermediário é uma daquelas proteínas formadoras, estruturantes, né, de uma célula, que dá o formato da célula, que dá o arcabouço da célula. Nesse caso, ela ajuda na estrutura física, química e fisiológica de um neurônio, tá? A nestina. Então, o que você pensou? Poxa vida, então agora se a gente já sabe que uma célula que tem nestina consegue se regenerar, porque foi isso que eles viram, né? Toda vez que eles tinham dano nesse tecido, eles iam lá estudar, tinham novos neurônios no local e perceberam que uma coisa que eles tinham, que a maioria que as outras células não tinham, era a presença desse filamento intermediário chamado nestina. Então eles pensaram, se a gente fizer todo mundo começar a produzir, todos os neurônios produzir mais nestina, acabou-se. Se a pessoa teve um AVC, se a pessoa tem Alzheimer, um Parkinson, a gente cura, né? Fazendo ela produzir mais essa molécula, né? Essa proteína. E sim, essa nestina, como ela está presente no citoesqueleto dessas células, ela tem uma das funções dela, que além de dar estrutura, é de permitir a mobilidade das células. Então, quando um neurônio nessa região
Quando há uma perda de neurônios, os outros que ficam conseguem se movimentar de maneira a migrar de uma região para outra e povoar essas outras regiões, além de se dividirem, tá? Mas, infelizmente, a gente percebeu naquele estudo, e na verdade foram muitos estudos, tá? Esse aqui eu estou escrevendo para vocês aqui nesse slide, é um apanhado de vários estudos, que a nestina, ela não é uma proteína, é um filamento intermediário, né? Uma proteína do citoesqueleto, que ela é exclusiva das células neuronais, né? Então já começou a botar um pouco de água fria na gente, né? A gente encontra esse tipo de filamento intermediário também no citoesqueleto de outras células, principalmente células imaturas, ou também chamadas células embrionárias. Então, células que estão sempre se dividindo também acontece isso. Então, a gente encontra, por exemplo, em células endoteliais, células tumorais, que são células que, às vezes, guardaram informação gene que produz nestina estava silenciado, e quando essa célula se tornou tumoral, ela desilencia esse gene, ou seja, ativa novamente esse gene, e ele começa a produzir nestina de novo, tá? Então, tem muito a ver com células que têm capacidade de movimentação, e se a célula tumoral for maligna, ela tem essa capacidade, né, de mobilidade, de movimentação, e também capacidade de se dividir muito. Talvez, né, eu não sei como é que estão necessariamente os estudos nesse sentido, porque não é minha área de atuação, mas eu sei que tem muitas pesquisas ainda em torno disso, tá? De tentar fazer essas associações com a nestina para ver como é que consegue modular o neurônio para que ele possa fazer o processo de regeneração. Nós vamos falar mais sobre esse processo de regeneração mais lá para frente, tá? Eu só precisava falar disso aqui agora, mas lá no final dessa aula a gente vai falar de novo sobre o processo de regeneração neuronal. Então, no sistema nervoso central, os nossos neurônios eles estão numa região que a gente chama de substância cinzenta. A substância cinzenta, ela tem esse nome exatamente porque com o cérebro fresco, quando a gente faz um corte, a gente consegue ver uma região meio acinzentada mesmo. E onde a gente tem maior quantidade de corpos celulares de neurônio. Lembra que a gente mostrou aqui que é o corpo celular, gente, ó? São essas estruturas aqui, ó. Corpo celular. Estão vendo aqui essas regiões grosseiras, né? Cheio de corpúsculos de News, que a gente falou, ó. Corpúsculos de News. Tem uma região central, que é o núcleo com nucleolo evidente. O núcleo com nucleolo evidente. Então, a gente está vendo tudo isso aqui. Umas células pequenininhas aqui, que a gente vai falar daqui a pouco delas, que são as células da glia, mas é uma região que a gente tem maior quantidade de corpos celulares, a gente chama essa região no sistema nervoso central, substância cinzenta. Onde a gente encontra o resto que sobrou agora do neurônio? Lembra que o neurônio tem? Então, lembra que aqui você tem corpo celular, os dendritos também estão por aqui, tá? Então, e a gente tem aquele outro prolongamento do neurônio. Lembra que eu falei para vocês que eles podem ter tamanhos, comprimentos variáveis. E aí ele se prolonga, vai em direção a outra região. Essa outra região que tem maior quantidade dos axônios, a gente chama de substância branca. Então, ela é composta principalmente pelas células, pelo prolongamento, né, dos neurônios, que são os axônios. Lá também tem células da glia. Todos os dois locais têm. Então, basicamente, isso aqui. Esse aqui é um cérebro, um corte de cérebro, né? Mas a gente está vendo no corte tangencial, na região mais ou menos central aqui do seu córtex cerebral. A gente está vendo a cor que eu falei para vocês que é cinza, aqui não tá, porque aqui esse cérebro está preservado com formol, né? Então, essa interação acontece processos de oxidação, que normalmente gera uma cor mais amarronzada nos tecidos, tá? Então, a gente está vendo aqui do lado de fora como se fosse uma linha. Acompanhem comigo aqui o laser, por favor, ó. Essa região mais externa, composta por principalmente corpos celulares de neurônios. Então, a gente chama de substância cinzenta, e a região mais interna aqui. Então, se os corpos celulares de neurônio estão aqui, o prolongamento está para dentro aqui. Por isso que essa região mais clara aqui, chamada de substância branca. Na nossa medula espinhal, então ali, essa medula, ela tem uma disposição diferente. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor, mas o que vocês estão vendo aqui é um corte. Eu adorei esse corte aqui. Foi retirado do histórico de Guide, né? A gente está vendo o osso, ó, da vértebra. Aqui é osso, tecido ósseo. Aqui do lado a gente está vendo esses feixes aqui de músculos, ó, o corte transversal. Então é como se você pegasse a pessoa assim, sabe? Imagina um cinto, você passasse o cinto assim, fizesse e puxasse, cortasse desse jeito. Então você está vendo a pessoa na posição ortostática, na posição em pé, e você fez um corte transversal nela, tá? Então é assim que a gente está vendo. O que você está vendo aqui, onde estou passando a mãozinha, ó, essa regiãozinha aqui central, ó, mais escura, um roxo mais escuro, isso é a região que a gente chama de substância cinzenta. E a substância branca aqui do lado de fora, a região mais clara.
tá? Aqui, ó, a região mais clara e a região mais central, que é a região mais escura. O contrário do que acontece no cérebro. Então, na medula, a substância cinzenta está para dentro, substância branca para fora. No cérebro, a substância cinzenta está para fora e a substância branca para dentro, tá? Isso também ajuda a gente, quando a gente está vendo, né, cortes histológicos, a fazer uma certa identificação. Pode falar. Na medula, quando acontece acidentes ou até doenças mesmo da CNE, que se expõe a substâncias, né, substância branca. Vai diminuindo a substância cinza e o branco aumentando, ou você percebe nova alteração? Ótima pergunta, mas vou voltar aqui no slide. Quando a gente tem alguma doença que seja desse tipo neurodegenerativa, que você tem perda do tecido, você pode aumentar a proporção de células da glia aqui, né? Você vai perder neurônio, no lugar, as células da glia podem ocupar esse espaço. Assim como o tecido conjuntivo, porque envolvendo, deixa eu pegar aqui o laser de novo, envolvendo essa estrutura toda aqui, ó, eu tô passando o laser, ó, tudo aqui para dentro é tecido nervoso. Mas você tá vendo como se fosse um fiapinho aqui, uma linha. Essa linha, na verdade, é composta por 3 camadas de tecido conjuntivo, que são as meninges. Então, a partir daqui também podem vir células do tecido conjuntivo, as meninges são tecido conjuntivo, e elas podem ocupar esse espaço que foi perdido, tá? Outra coisa, e isso também depende muito do nível de lesão e do tipo de lesão. Se fosse uma lesão que só houve a perda, né, de contatos de células nervosas, esses contatos, dependendo da região, podem ser refeitos. Por isso que existe a fisioterapia, né? Então você perdeu todo o movimento do lado direito, mas você consegue recuperar alguns movimentos trabalhando o seu lado esquerdo. Mas tem momentos, dependendo da região que tem o corte, que você neutraliza totalmente a parte motora. Então, dependendo aqui da região da cervical, que você tem uma lesão, todo o controle motor, membros superiores e inferiores ficam perdidos. Mesmo você tentando trabalhar na fisioterapia, não vai responder, o seu corpo não vai responder. Usando fisioterapia. De novo, a gente não está falando do tratamento que a gente comentou hoje, né? Aqui na aula não, tá? Então, de uma maneira geral, o que a gente sabe, até onde eu sei, pelo menos, para a aula de hoje, né? Já que de ontem para hoje as coisas já mudaram na minha cabeça um pouco. Aqui a gente só tem substituição, mas isso até onde que é fato até hoje, né? A substituição normalmente dos neurônios é por células da glia, mas também pode acontecer por tecido conjuntivo, tá? Essa substituição, porque você não vai ficar com espaço no lugar. E aí, com isso, você vai perdendo função, né? Porque os neurônios que são as células que fazem a transmissão do impulso nervoso. Então, você perde a função. É quando você usa uma tipóia ou usa o gesso e fica imobilizado o órgão ou parte dele por um tempo. Percebe que quando a pessoa, por exemplo, usa uma tipóia no braço, fica ali um tempo o braço meio engessado ou simplesmente imobilizado, porque não necessariamente você precisa engessar. Às vezes você só imobiliza. E aí, quando você tira o suporte, né, essa órtese, você tira, e aí o que acontece quando você compara um braço com o outro? Esse braço que ficou imobilizado, ele vai ficar com a musculatura menos hipertrófica, né? Então ela está mais murchinha, está menos volumosa, o braço vai ficar mais fininho. Mas você trabalhando ele de novo, ele volta. Mas aí a gente está falando de um outro tecido, que é o tecido nervoso. E, de novo, quem estava associado ao tecido nervoso? O tecido muscular, perdão, o tecido nervoso. Então você vai trabalhar os dois. O tecido nervoso também vai ter que ser trabalhado para que você consiga recuperar a função. Então, a sua pergunta, ela tem várias respostas possíveis. Depende da região da medula que houve a lesão, depende do tipo de lesão. Se for uma doença autoimune, a destruição é geral do sistema do neurônio. Se for uma doença neurodegenerativa que acomete os neurônios, como Alzheimer, Parkinson, também vai acontecer esse processo. Então, depende de uma série. Não tem uma resposta única, tá? É uma resposta do tipo que eu gosto de dar, que eu falo em patologia. Meu verbo favorito em patologia é depende. Depende do paciente, de como ele está fazendo o processo de recuperação, depende da força de vontade dele, depende da dedicação, depende de onde teve a lesão, depende de quais células ou quantas células foram danificadas, depende da natureza da doença. Então, é uma resposta imensa que eu teria que dar para você para eu conseguir responder a todas as perguntas, considerando todas as possibilidades.
tá? Mas de uma maneira geral, a substituição é por tecido glial, então células da glia, mas também pode ser por tecido conjuntivo. Oi? Professora, eu sofri um acidente de bicicleta e eu tive uma lesão de hérnia, eu olhar para fora, eu ficava mais do lado. E na hora do acidente, eu perdi todo o movimento do corpo. E eu passei, eu só outro dia de TI, só vendo. E depois de 21 dias que eu voltei a andar, a caminhar. Agora sim, nesse outro dia, nesse dia já começou o tratamento de fisioterapia. Tinha fisioterapia todos os dias, para conseguir fazer a ressonância magnética, para poder ver qual era a lesão. Mas até eu voltar para dar remédio, depois de 21 dias que eu voltei a ter assim, para mim arrastar, né? Mas não, me arrastar, não vai andar. Que bom que você conseguiu, né? Primeiro, parabéns por isso, né? Que bom. Fico feliz. Essa questão da herniação é importante, né? A herniação, então, lembra que a gente falou lá na aula de osso, que a gente tem cartilagem, né? Na cartilagem a gente falou da fibrocartilagem, que é aquela cartilagem diferente, né? Que a gente tem os 3 tipos de cartilagem. Cartilagem alina elástica, essa fibrocartilagem. A fibrocartilagem é que tem mais colágeno tipo 1, tem uma resistência maior. E ela está bem entre os ossos, né, das vértebras. E aí a herniação é quando aquela região central, que a gente chama de núcleo pulposo, ela normalmente, como você falou, a protrusão pode ir para fora, fazer a hérnia para fora, ou hérnia para dentro. Essa hérnia para dentro significa que você comprimiu terminações nervosas. Mas uma coisa que possivelmente aconteceu medicamentosamente falando, né, com medicamentos, mas também com a ação da fisioterapia, é um processo de descompressão da medula, né? Então, ela herniou, ela estava empurrando o comprimido da medula, mas você conseguiu fazer com que ela desinchasse, né? Que ela desinflasse e ficasse menor. Então, possivelmente é isso que responde ao processo, a sua recuperação plena, né, das suas atividades. Isso vai variar realmente de pessoa para pessoa. O tanto que estava comprimindo, quantos por cento comprimiu o seu canal medular, qual a região do canal medular foi comprimida. Então, isso também vai dizer da resposta se é mais ou menos rápida. E uma coisa muito importante. Quando acontece o diagnóstico, o seu diagnóstico é assertivo, e quando começa o processo de intervenção. Então, quanto antes começa a intervenção, melhor. Seja essa intervenção medicamentosa, como eu falei, para descomprimir e tal, ou essa intervenção, que eu vou chamar de mecânica, que não é o termo certo, tá? Mas que seria vindo da fisioterapia. Em que você está falando com o seu sistema nervoso central. Não para, não, amigo. Está com dificuldade? Está com dificuldade, mas você tem que continuar fazendo esse mesmo caminho. Se você desaprender, depois fica difícil de voltar. Né? Tem que fazer cirurgia para poder recuperar tudo? recuperar. Você teve que tirar a hérnia, né? Retirar a parte. Sim. Botou uma placa. Botou placa, isso. Substituindo o disco intervertebral, né? Isso. Que bom que você conseguiu, viu? É sempre muito bom saber disso. Professora, Pois não? um exemplo das pessoas que quebram o braço, né, e as pernas, na verdade o braço mesmo. Eu tomei uma vez como exemplo, porque aconteceu um acidente no sítio onde eu morava com um pinto, que eu acabei quebrando o pé dele, a perna, na verdade. E aí eu usei um papelão e imobilizei a perna. E depois de alguns meses ele conseguiu dar uns passos, depois voltou a andar. Aí eu tirei o papelão, só que a coluna ainda ficou um pouco torta, mas mesmo assim ele conseguiu sobreviver e por muito tempo. Pois é, então, essas lesões, elas têm vários aspectos, porque lembra que a gente está falando aqui especificamente de tecido, mas é como eu falei para vocês, a gente não pode dissociar a questão dos sistemas. Você está falando aí de um membro importante para a movimentação, e ele não é formado somente pela parte do sistema nervoso. Tem a parte do músculo, tem a parte óssea. Então, tudo isso envolvido, tudo isso tem que estar envolvido em um equilíbrio para que as funções sejam retomadas, né? Um dos que mais altera, né, o que impacta na perda das funções realmente é o tecido nervoso por causa dessa singularidade, né, de que a gente ainda tem os neurônios como sendo uma célula considerada uma célula perene, porque ela, normalmente, a exceção daquelas que a gente falou, do gênio denteado, do hipocampo e
e do bulbo olfatório, elas não têm capacidade de reprodução depois que elas são perdidas, né? Então, depois que diferenciou, morreu, acabou, não tem reposição. Por isso que a gente vai ficando lerdinho, por isso que a gente vai ficando com dificuldade de mobilidade, porque a gente está perdendo tecido nervoso, né? Então, ele comunica com os outros tecidos, então várias funções elas começam a ficar mais deficientes, porque a gente vai fazendo com menor eficiência, por assim dizer. A gente faz, as pessoas, as mais velhas andam e tal, sim. E aí tem uma questão que tem muito vindo está em voga, né, que está vindo à tona, que é a questão da atividade física para controlar, retardar o envelhecimento. Não é retardar o envelhecimento no sentido de você não ter ruga. A gente tem que parar de pensar em questões só estéticas. O envelhecimento no sentido das células viverem em ambientes menos redox. O que significa isso? Viver em ambientes que têm menos toxicidade, viver em ambientes que têm menos radicais livres, tem mais substâncias antioxidantes, né, que aumentam a viabilidade dessas células. Então, quanto mais atividade física você faz, mais oxigênio os tecidos, especialmente o tecido nervoso. Quanto melhor a sua alimentação também, isso vai aumentando a longevidade das suas células, não somente, né, das células do tecido nervoso, mas outras células também. É só você comparar uma pessoa que fuma com uma pessoa que não fuma e ver os vincos que ficam na face. É só comparando face. Tá? Aqui o rosto da pessoa. Você vai ver que normalmente é uma pessoa que tem um rosto mais vincado, tem umas expressões mais profundas, linhas de expressões mais profundas, porque aquelas células, como os fibroblastos que a gente conhece, morreram, e quem está fazendo no local o colágeno, né? Então, até essa substituição dessas células, que naturalmente são células que a gente já classifica como células lábeis ou estáveis, ela fica deficitária. Né? Então, a deficitária no tempo anterior àquele que a gente tinha planejado para ele, digamos assim. Seu corpo, fisiologicamente, ele foi delineado para ter um determinado número de divisões das suas células, mas você, toxicamente, fez com que essas células usassem essa capacidade aplicativa delas num tempo menor. Então, ao invés de usar... Estou dando um número aqui esdrúxulo, tá? Se eu posso dividir só 80 vezes durante a minha vida toda, eu comecei a fazer isso dividindo 80 vezes só na minha juventude, porque eu resolvi que beber é uma coisa muito, muito legal. É uma coisa que me deixa mais próximo dos outros, que faz com que as pessoas gostem de mim, porque eu sou uma pessoa descolada porque eu bebo. Então, o álcool tem... Eu estou dando um exemplo que é real, tá, gente? Tem muita gente que pensa necessariamente dessa forma, né? Que beber faz com que ela seja uma pessoa melhor ou mais legal, enfim. Então, essa toxicidade que essas substâncias, quando entram em contato com seu corpo, metabolizadas, vão gerar metabólitos que vão fazer várias destruições das suas células, mas aí você tem a capacidade regenerativa, é uma pessoa jovem, você não vai percebendo esses danos. Só que quando chega lá na frente, na sua vida, e você precisa daquela capacidade regenerativa ainda ativa, você já gastou ela toda lá atrás. Então, tem uma série de coisas, né? Então, agora, por exemplo, a poliamina que o Nicolas falou, outras substâncias que também estão em estudo, além dessa. Então, a gente não sabe exatamente o que ela faz na célula para poder... O que ela fez, né? No caso da poliamina, o que fez? Como eu disse, eu não vi a via de administração, a frequência, não sei nada, não sei a concentração, não sei responder a nenhuma dessas perguntas, porque são importantes para a gente entender o que aconteceu, para entender qual que é o mecanismo, né, que ela usou, como é que foi essa interação molecular dela aí com outras moléculas das células para que essa pessoa recuperasse a movimentação. A mesma coisa acontece com outras tantas moléculas do nosso corpo, que a gente pode potencializar uma resposta de uma maneira positiva ou não, né, de uma maneira bem negativa. E uma maneira que a gente já descobriu que potencializa muito a nossa longevidade com qualidade, ou seja, você consegue viver mais e com mais qualidade, é a prática de atividade física. Você não precisa ser um desportista, mas você se movimentar não significa, né, no caso de pessoas como minha mãe, que é uma dona de casa muito ativa, né, que apesar de ter 72 anos de idade, ela quer lavar, passar, cozinhar, fazer tudo sozinha, cuidar de um quintal enorme com um monte de planta e uns bichinhos ainda, e fazer tudo sozinha, se deixar. Esse tipo de movimentação é legal, é importante? É, com certeza movimenta, faz circular. Mas é um tipo de movimentação também que eu falo, gente, de uma maneira mais despreocupada, de uma maneira que você para e você é o centro ali, né? Você tá ali caminhando, você tá correndo, tá jogando vôlei, sei lá, tá praticando, tá nadando, tá pedalando. Então, coisas que você consegue fazer gastando mais dinheiro, fazer o beach tênis, ou você paga ou você não precisa pagar necessariamente, mas você consegue fazer uma atividade física que vai trazer benefícios para o momento, porque isso desopila bastante, a cabeça da gente abre, né? Você desestressa, mas também reverbera no futuro, né? Traz benefícios futuros
especialmente falando em termos, então, na longevidade do seu sistema, do seu tecido nervoso, né? Trazendo mais benefícios para uma manutenção das células nervosas por mais tempo. Tem mecanismos que eu consigo explicar para vocês, talvez não nessa aula, porque eu não sei se vocês pagaram bioquímica ou não, então tem coisas que e biologia molecular, que eu precisaria usar termos assim para poder explicar, mas tem outras coisas que nem eu também sei explicar, eu entendo como acontece, mas eu não sei explicar necessariamente, mas a gente já sabe que tem muito a ver com esse processo de oxigenação, a própria alimentação também, então não é só pensar em quando a gente pega esse sangue circulando, não é só oxigênio que chega até as nossas células, a glicose chega, a gordura chega, chegam também as toxinas, né? Então tem que ver como é que a gente vai tratando o nosso corpo, né? Então, e outra coisa que a gente desconsiderou por muito tempo e achou chique, né? Eu tô falando isso porque eu já dou aula há 17 anos. Então, são 17 anos de sala de aula com alunos do ensino superior, né? Eu não tenho, a minha experiência de ensino fundamental e médio foi só durante o meu estágio, né? Como eu falei para vocês lá na minha apresentação, eu sou licenciada também. Eu fiz estágio, eu fiz. Não tive a oportunidade de trabalhar, tive até a oportunidade de trabalhar com professora do estado de Minas, de quinta série a oitava. Aquela época era de quinta a oitava série, né? Agora é em ano que a gente fala. Mas eu tinha passado no mestrado e, como queria pesquisa, fui para o mestrado. Mas, falando com pessoas jovens, né, eu trabalho com primeiro, segundo, quarto período, quinto período, né, do curso de farmácia. A mesma coisa foi para medicina, eu trabalhava na medicina no terceiro período. Em outros cursos também, de enfermagem, fisioterapia, já trabalhei em vários cursos. Dei aula para vários cursos diferentes. É que vê que as pessoas acham legal, aquela pessoa que consegue ficar acordada até mais tarde. Acham muito legal aquela pessoa que fuma, aquela pessoa que usa álcool, todas essas questões que são muito mais sociais, né? A gente dissocia um pouco da fisiologia. Então, também o sono é muito importante. O dormir bem é muito importante. Eu falo por experiência própria, eu sou uma pessoa nutífaga. Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade enorme para dormir. Eu durmo muito tarde, ou muito cedo, eu durmo 3 horas da manhã. Então, imagina se é tarde ou cedo, dependendo, né, do ponto de orientação que vocês usem aí. Isso tá fazendo, eu já tô sentindo os sintomas disso, né? Então, minha memória tá indo embora com isso, com essa dificuldade que eu tenho de dormir. Então, eu não durmo porque eu acho legal, eu não durmo porque eu não consigo. Mas eu adoraria dormir bastante. Né? Dormir 8 horas por noite é o meu sonho, tenho dormido 3. Mas isso reverbera no corpo da gente de várias maneiras. Não é só a função cognitiva que fica alterada, né? O seu corpo começa a pagar por isso de várias maneiras, acúmulo de gordura, alteração no humor, tem uma série de coisas envolvidas. Então a gente tem percebido que pessoas, quando a gente falava, nossa, vou ficar igual meus avós, dormindo com as galinhas, não sei o quê, cara, dormir cedo tem toda uma vantagem. Se alimentar bem tem toda uma vantagem. Então, eu acho que como organismos, a gente vai ter que resgatar coisas anteriores lá, de comportamento mesmo, porque isso vai fazer uma diferença na manutenção da nossa espécie, como espécie, com relação à saúde, especificamente falando de saúde, tá? Então, fechando esse momento de perguntas de vocês aí, reforçando o tecido nervoso, uma vez que ele é perdido, ele pode ser substituído por células da glia ou células do tecido conjuntivo. E falando, que eu acho que foi a Elisângela que comentou, da questão aí de uma fratura, ou um entorse, não sei exatamente o que foi que aconteceu aí na pata do animal, mas a gente nunca deve considerar somente um tecido, você tem que considerar todo um conjunto, né? Então, além a gente está falando especificamente hoje do tecido nervoso, mas não esquecer que ele está em contato com todos esses outros tecidos também, e que também o dano a eles importa no processo regenerativo, ou no processo de reparo, por assim dizer. Porque regeneração é quando eu consigo voltar a ser exatamente como eu era, sem perdas, né? A perda de função foi transitória. Mas tem momentos que eu tenho uma perda de função e consigo voltar a funcionar, mas parte de um determinado tipo de tecido foi perdida. Então eu me queimei, eu tenho ali uma pele que está funcionando, mas aquela região que eu me queimei, você vai ver que a pele é mais fina, não nasce mais pelo, ela fica meio enrugada, dependendo do tipo de queimadura, né, do grau dela, ou seja, de quantas camadas ali da minha pele eu danifiquei. Então, tem uma série de coisas envolvidas, tá? Sempre lembrem que a gente é uma mistura de tecidos, tá? E aí, voltando pro tecido nervoso, pessoal,
Aqui a gente está vendo um corte de cerebelo no menor aumento do lado esquerdo de vocês. É bem característico também o tecido nervoso no cerebelo. Lembra que o cerebelo ele está relacionado com a tonicidade muscular, que significa isso, com a força mesmo muscular, tonicidade muscular, e com equilíbrio. Tem muito a ver com o nosso equilíbrio. Então, a gente deambular, não andar na linha reta, né? Não andar andando meio de ladinho, tipo caranguejo, nada disso, tá? Então tem a ver com o equilíbrio também. E a gente tá vendo aqui um corte, como eu falei para vocês, inicialmente a fotomicrografia, vamos olhar primeiro essa do lado esquerdo de vocês, uma região muito cheia de células, ó. Lembra que a gente falou que a gente procura células pelo núcleo corado de hematoxilina e eosina, então ele fica roxinho. Olha essa região bem roxinha aqui, escrita camada granulosa, né? Parece que um monte de grânulos ali. Logo em cima dele, eu vejo, acompanhe com um laser aqui, eu vou aumentar daqui a pouquinho para vocês verão. Uma fileira só de células. É chamada camada de Purkinje. Aqui a gente tem os neurônios, que são considerados os maiores, os neurônios em termos de tamanho, os maiores que você tem no seu corpo. Essas células que eu estou botando a mãozinha, ó, uma por uma delas aqui, ó, estou mostrando o corpo celular dessas células chamadas células de Purkinje. Então são neurônios, eles não formam como aqui na camada granulosa esse tanto de célula aqui, tem muita célula, né? Mas aqui a gente só tem uma camada de neurônios, uma única camada de neurônios, e ó, aqui a gente consegue ver os corpos celulares desses neurônios. E acima deles, então a gente tem a terceira camada, que tem uma célula ou outra com bastante material intercelular. Aqui é a camada molecular, então parece umas moléculazinhas soltas. Então a camada molecular, camada de Purkinje e a camada granulosa. Nós vamos ver isso lá na aula prática, né? De novo, para quem vier conseguir vir, a gente vai vir deixar a aula gravada, mas para quem puder vir na nossa aula prática do dia 20, vai poder manusear uma lâmina dessa. E aí, então, em maior aumento, ó, se eu peguei essa região aqui, que foi o que eu fiz, aumentei, olha o que eu vou ver, aqui, ó, essas células enormes, como eu estava mostrando para vocês, esses neurônios aqui, que são os neurônios de Purkinje, ó, corpo celular, o núcleo, corpo celular com núcleo e assim sucessivamente, numa camada contínua de células, não são células epiteliais, por isso que elas não estão grudadinhas umas nas outras. A camada granulosa, quantas células? Muita célula aqui, né? E a camada superior a ela, que é a camada molecular. Então, Purkinje fica ali como se fosse o recheio de um sanduíche formado entre a camada molecular e a camada granulosa. Vejam essa célula que tem a seta apontando, gente, ó, da célula de Purkinje, ó. Olha essa ramificação. Então, possivelmente, pode ser que essa ramificação aqui mais espessa pode ser, inclusive, um axônio. E essas outras aqui, a ramificação que a gente vê como os dendritos, né? Uma imagem linda. Eu não sei que microscópio foi esse. Eu sei que é um microscópio óptico, né? Mas eu não sei o modelo e tal. Eu vi que alguém parece que se movimentou e quer falar alguma coisa? Sim, eu ia perguntar sobre o mal de Parkinson. Eu lembro que o mal de Parkinson ele pode ter propensão genética e também, se não me engano, fala da deficiência de algum neurotransmissor. Agora, mas eu não falo da genética de Como é uma doença do neurônio, ele não atinge só o cerebelo, né? O cerebelo, principalmente, você veja essa questão de tonicidade da força muscular, é que as pessoas com Parkinson, elas ficam com aquela tremedeira. Então, ela fica como se fosse dando espasmos, né? Como se a musculatura dela entendesse que ela tem que contrair, relaxar sem parar. Por isso que vai dando aquelas contrações, né? Tem pessoas que dão contrações que a gente chama de tônicas, né? Dá uma contração e ela demora a voltar, como se fosse uma cãibra, né? A pessoa até repuxa o corpo, se estica, né? Não sei, eu não entendi o iniciozinho da sua fala, se você disse que conhece alguém com Parkinson, que foi a sua curiosidade inicial, ou se só você realmente tem a curiosidade sobre Parkinson. Mas eu conheço pessoas com Parkinson e já vi acontecer isso, né? Como se fosse uma crise epilética, né? Que a pessoa tem uma contração. E aí formam como se fosse uma bola mesmo, assim, nos membros da pessoa, e ela se contorce. E demora a voltar, como se fosse uma cãibra, né? Você fica vendo aquela estrutura. Então, são os mediadores, como a acetilcolina é um deles, tá? Você está falando de mediadores. Eles são liberados de uma maneira desproposital. E outra coisa que acontece, na verdade, o mecanismo de Parkinson é mais complexo do que esse, você falou as coisas corretas, tá? Mas tem mais elementos envolvidos, como, por exemplo, uma coisa que a gente vai falar a seguir, se eu conseguir ainda na aula de hoje falar das células da glia, que que elas, quando a gente faz a liberação daqueles neurotransmissores ali na fenda sináptica, né, que fica ali entre uma célula e outra, então, durante a sinapse, é que algumas células têm que vir aqui pegar aquele resto, o que sobrar de moléculas. Então, eu jogo, por exemplo, eu estou dando um número, como sempre eu faço números hipotéticos, só para ficar mais fácil. Então, na vesícula da célula pré-sináptica, ela liberou esse neurotransmissor chamado acetilcolina,
que é importante para dizer para os seus músculos, para indicar para os seus músculos que ele tem que se contrair, tá? Então imagina que ela jogou naquela fenda sináptica 100 moléculas. Mas a célula receptora, a célula muscular, ela só tem receptores, só tem 80 receptores. Significa dizer que vão sobrar 20 moléculas ali, entende? Se joguei 100, só tem receptor para 80, significa que as outras 20 moléculas vão ficar sem se ligar em lugar nenhum. O que seu corpo tem que fazer? Ele tem que recapturar aquelas moléculas. Então, a própria célula pré-sináptica, ela recupera, e células da glia também recuperam. Uma célula que faz isso é uma célula chamada astrócito. Ela recupera essas moléculas para você não ficar ali dando estímulo para além. Porque se uma vez que entrou em contato a molécula com o receptor, teve o desencadeamento de uma função. Aí, se aquela que ficou sobrando, se ficar ali por muito tempo, ela pode entrar em contato com o receptor desse que agora ficou vazio e continuar estimulando quando não era para estimular mais. Então, você pode ter um exemplo desse de que você não tem... tem um termo correto para isso, tá? Mas é como se fosse um turnover, né? Uma renovação... eu não vou ficar usando esses termos não, mas então uma limpeza, né, desse excedente de neurotransmissores, é quando você, todo mundo já teve isso, gente, eu acho que na vida, né, quando você sente a sua pálpebra ficar pulando assim, você fala, meu Deus, põe até o dedo nela para ver se ela para de pular, e ela continua. Aí muitas vezes são neurotransmissores que eram para ter sido limpos ali, o excedente dele não foram, então ele fica estimulando quando não tem mais uma função. Então só uma pálpebra fica pulando, sendo que a outra está normal. Não a pálpebra inteira, só uma regiãozinha da pálpebra, porque naquela região não teve essa limpeza dos neurotransmissores que deveria ter tido. No Parkinson acontece isso, então deficiências desse processo. Então a gente está falando de alterações enzimáticas, a gente está falando de alterações bem moleculares, alterações que não cometem um tipo de célula só, nem um tipo de neurotransmissor, são várias células envolvidas, além do neurônio, essas células da glia que eu falei. Então, são várias, né? Várias maneiras de explicar esse mecanismo que leva a Parkinson. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu... Sim, ou se não. Eu relacionei o cerebelo, né? Porque ele não faz o controle. Sim, da tonicidade, né? Exatamente. Ok, do equilíbrio, né? Isso mesmo. Como é que esses neurotransmissores eles passam pelo cerebelo para acontecer isso? Então aqui, ó. Aqui. Vamos ver esse corte aqui do sistema nervoso central só para você ver a localização dele. Então, a gente tem essa região aqui, que é o cerebelo. Então, aqui em cima o cérebro, né? A região da ponte bulbo aqui ponte bulbo, né? Essa regiãozinha aqui toda, ó. E essa região aqui do cerebelo. A partir daqui para baixo, medula. Então, depende de onde chega o estímulo. Então, o estímulo pode chegar direto aqui em cima. Ele pode chegar aqui, nessa região ponte bulbo, pode chegar aqui no cerebelo, ou pode simplesmente vir só até no nível medular. Não precisa necessariamente chegar em cima no cérebro. Então, vai depender muito do estímulo, de que tipo de estímulo que você recebeu, para saber até que nível, ou que nível de profundidade, ou que nível anatômico ou funcional vai chegar esse estímulo. Mas a partir do momento que ele envolve movimentação, ele necessariamente vai passar aqui por dentro, vai envolver o cerebelo, quando a gente vai falando em termos de sistema locomotor. Tá? Então, é por isso que o cerebelo também está envolvido. Mas não sozinho. Tem muito do que acontece aqui no seu sistema nervoso central, o cerebelo também desculpa. Mas o encéfalo, né? Considerando que o cérebro ele também está muito envolvido. Então, não é uma partezinha só do cérebro, não é isso que eu queria ter deixado claro na minha resposta. São várias regiões que são afetadas, tá? Não é uma única. E não é uma única região, não é um único tipo celular, são vários. Não um tipo de molécula, são vários também. Mais uma foto aqui da Purkinje, ó, que eu desenhei aqui para vocês, contornei, né, a Purkinje aqui para vocês. Estão vendo aqui um processo de ramificação, vendo as dendríticas aqui de cima desse site que eu peguei essa foto. Aqui o núcleo com o nucleolo evidente, um outro Purkinje aqui do lado. Então eu vejo muitas células, neurônios bem pequenininhos, ó, camada granulosa, camada de Purkinje, e aqui com o cérebro, com os neurônios bem esparsos, a gente tem a camada molecular. Então, lembrando, a camada molecular, Purkinje, camada granulosa, tá? Então, a gente tem a granulosa, Purkinje e a molecular aqui em cima, tá? Esse é um outro corte que eu trouxe para vocês, que eu achei lindo, uma técnica que a gente usa, que a gente acabou não estudando juntos, mas eu não sei se vocês viram técnicas na biologia celular,
na imunofluorescência, então a gente está usando anticorpos específicos aqui. Tudo que vocês estão vendo em laranjinha, gente, olha que coisa linda isso aqui, ó, fazendo uma camada, ó, bem delineada, bem delimitada, essa aqui. Tudo isso aqui é a camada de Purkinje. Aqui para cima a gente tem a camada molecular e para baixo do neurônio de Purkinje já tem a camada granulosa, tá? Então, num corte de cerebelo, uma marcação com anticorpos para vocês verem essas terminações. Aqui estão especificamente, vocês não estão vendo células na camada molecular nem na camada granulosa, ou na camada granulosa, não, vocês estão vendo marcação que foi feita especificamente para corar o neurônio de Purkinje. Tá inclusive vendo aqui em amarelo, né? Os prolongamentos deles, que são os dendritos, tá? Eu acho essa foto linda, enfim. Em maior aumento aqui para vocês verem. Então, de novo, aquela mesma marcação, só que agora num aumento maior. Então, vendo aqui cada célula dessa, olha que lindo, as ramificações, né? Fazendo dendritos. Vendo essa camada agora, a gente consegue ver nos vermelhinhos aqui, um neurônio ou outro, a camada que a gente chama de molecular. E essa camada inferior aqui, que está cheia de neurônios, chamada, então, camada granulosa. E os neurônios, eles têm que cara, né? Que cara que tem o neurônio? A gente desenha os neurônios, mas basicamente eles têm esses 3 tipos de formatos aqui, tá? Um que a gente chama de neurônio do tipo pseudo-unipolar, o bipolar e o multipolar. Eu vou começar a explicar aqui do bipolar para vocês melhor entenderem o que é o pseudo, tá? Então, você tem essa célula aqui, tá no formato de olho, né? A parte do corpo celular, tá vendo? E eu vejo claramente que a partir do corpo celular, eu tenho umas ramificações que dão origem aos dendritos, e uma ramificação única, que sempre é única, né? Não importa o formato do neurônio, que é o axônio. Então, esse aqui eu vejo claramente 2 polos, ó. Um polo, digamos, o polo norte e o polo sul, de um lado e do outro. Então, é neurônio bipolar. Eu vejo esse outro aqui, ó, corpo celular. A partir dele eu vejo as ramificações nítidas, que é o desenho clássico do neurônio. A gente usa mais esse aqui, ó. E a partir, então, do corpo celular eu vejo 1, 2, 3, 4, 5 regiões de ramificação, polos, a partir dos quais vão começar os dendritos. E um único, como sempre, como eu falei, de axônio. Então, esse aqui é chamado de multipolar, tem múltiplos polos. A partir do corpo celular eu tenho múltiplos polos, ó, ele vai ramificar para vários locais. Para formar o axônio, sempre vai ter um local para o axônio, e para os dendritos pode ser de vários pontos ou de um ponto só, a partir daqui, ó, e depois ele ramifica. Então, nesse caso eu falei do bipolar, multipolar e o pseudo-unipolar. Na verdade, ele fica parecendo que só tem um polo, mas na verdade são 2. Então, aqui a gente tem o corpo celular e uma parte dele ramificou para um lado e uma parte para o outro. É como se ele tivesse feito um espacato. Tivesse aberto aqui no espacato, né? O neurônio. E aí uma parte dele, obviamente, vai ser do axônio e a outra parte de ramificação formam uns dendritos. Mas como aqui a gente vê só um pedúnculozinho, como se fosse uma ramificação única, a gente fala que ele é pseudo-unipolar. Parece que só tem um polo, mas na verdade são 2, tá? Então, a classificação pode ser pseudo-unipolar, bipolar ou multipolar, e o mais comum de neurônios é esse aqui, ó, do tipo multipolar, tá? E outra coisa que eu não comentei com vocês em termos de nomes, e na verdade, normalmente eu uso as apresentações aí já falando sobre isso, eu não falei, mas como eu comentei com vocês no início, agora eu vou pedir licença para eu poder voltar os slides de novo, então, peraí, aqui eu não vou voltar do outro jeito, não, porque senão a gravação cai. Mas isso aqui, ó, nesse processo de conversa que a gente comentou aqui, ó, eu entro em contato com um estímulo, como o cheirinho do café, e aí eu recebo o estímulo, vários neurônios vão se comunicando um com o outro, chego até no meu sistema nervoso central, que codifica isso como um cheiro gostoso, um cheiro acolhedor, um cheiro que me estimula e volta para minha boca aqui na minha mucosa oral, dizendo para minhas glândulas salivares, salive. Ou o som da minha voz entra no ouvido de vocês, aí os neurônios vão percebendo esse som, e aí codifica o seu cérebro, vai entender que eu estou falando sobre tecido nervoso. Estou falando especificamente agora sobre a condução do impulso nervoso. Então, vocês vão codificar isso e isso vai voltar, né, com esse tipo de informação para você. Então, esse exemplo aqui que eu estava querendo usar, aqui, ó, daquele que a gente falou do arco reflexo, né, que pode ser no arco reflexo ou em outro momento, mas uma substância pérfuro-cortante, nesse caso aqui um espinho, entrou em contato, ele atravessou camadas da sua pele, né? E chegou em contato, ó, ao ponto que as células nervosas que estão aqui inervando essas células
que só desenharam uma camada de célula aqui, né? Mas a gente sabe que o tecido epitelial tem múltiplas camadas de células, né? Então ele colocou a inervação só nessa camada de células mais basais, porque é aqui mesmo que o contato fica, somente na camada basal. E cada pontinho desse aqui, digamos que é uma terminação nervosa, e eles capturaram esse estímulo e foram transmitindo até chegar no cérebro e voltou no sentido tira a mão daí. Mas a gente dá nomes para esses neurônios. Então o neurônio que recebeu, o primeiro neurônio, aquele que recebeu o estímulo é chamado de neurônio sensorial. Neurônio sensorial, ele sentiu a alteração. A partir do momento em que esse neurônio passa a informação para frente, a gente tem neurônios que são chamados de interneurônios, neurônios de comunicação, são nomes possíveis, tá? E aí chega lá no seu cérebro, ele codifica, volta por neurônios de comunicação ainda, neurônios chamados interneurônios, que é o nome que eu mais uso, e aí quando chega nesse último neurônio aqui, que vai inervar a célula muscular para dizer para a célula, pro seu músculo, levante a sua mão, senão você vai se machucar mais, né? Já que você já machucou no início. Esse neurônio final, aquele chamado de neurônio motor, que é aquele que vai fazer você fazer a função. Chama neurônio motor, gente, mas não necessariamente o neurônio motor é esse que faz o movimento. O neurônio motor é esse neurônio que chegou aqui nas minhas papilas gustativas e fez com que eu salivasse ao cheiro do café. É o neurônio que chegou nas minhas papilas gustativas e me fez salivar ao eu visualizar a minha televisãozinha de cachorro. Lembra que eu falei no início? Aquele franguinho rolando ali. Enfim, então, o neurônio que transmite o impulso nervoso, ele é chamado de neurônio sensorial. O neurônio que faz essa comunicação no meio do caminho, chegando no sistema nervoso central e saindo do sistema nervoso central, ele é chamado de interneurônio. Estou tentando passar devagar para vocês não ficarem tontos. Pronto. Então, os neurônios sensoriais, eles recebem o estímulo e levam para o sistema nervoso central. Mas lembrando que no meio do caminho, quem faz essa comunicação são os interneurônios, tá? Então, esses aqui, ó, os neurônios interneurônios, os neurônios, alguns autores chamam de neurônios de comunicação, outros ainda chamam de neurônios associativos, porque fazem associação entre a parte sensorial e a parte motora, né? Faz essa comunicação. E, finalmente, os neurônios motores, que vão fazer com que aquele impulso que foi levado até no sistema nervoso central, ele chegue até os órgãos efetores, até a célula-alvo, e aí aconteça a sua função. Aqui eu dei o exemplo, né? Chegando em contato, por exemplo, com a glândula exócrina, ou com a glândula endócrina, ou com a fibra muscular, ou com a célula epitelial, enfim. E aí ela vai fazer a sua função. Então, o neurônio sensorial recebe estímulo, os neurônios associativos ou interneurônios vão fazer essa transmissão do impulso nervoso, dessa informação. Funciona como se fosse um telefone sem fio, né? Esse que vai comunicando um com o outro até chegar no sistema nervoso central. E tenta devolver essa informação, interneurônio. E aqueles que vão fazer efetivamente, ou vão inervar a célula-alvo, a glândula, seja o que for, para você fazer a função efetivamente, chamado de neurônio motor. Pode falar? Só uma pergunta. Nos sistemas de neurônios, que são moleculares, esse impulso aí é mais rápido? E por ser mais rápido, ele é responsável pelo ato reflexo? Então, só o ato reflexo também. A sua pergunta é bem legal, mas a resposta não é necessariamente o formato. Aqui tem um pseudo-unipolar, olha aqui, onde eu estou mostrando agora o slide. É Nicolas, né? Isso. Pronto, Nicolas. Então, a informação chegou aqui para os dendritos, tá passando aqui agora, chegou no corpo celular, às vezes não passa dentro do corpo celular, foi direto já para o axônio, ó. Sai do dendrito, vai para o axônio, essa região toda aqui é axonal. Dendrito é essa parte que está descoberta aqui. Esse que parece um cachorro quente aqui desenhado, né, um axônio. Então, esse desenho aqui é de um neurônio pseudo-unipolar. Esse aqui é de um multipolar. Mas, por exemplo, o que mais importa é onde esse axônio vai ter contato. Olha só, esse axônio está tendo contato, o que é que ele fez? Ele está tendo contato no corpo celular, ó. Então, ele tá, ao invés de entrar aqui no dendrito primeiro, aí despolariza todo mundo aqui, cada partezinha da membrana plasmática, até chegar no corpo celular, despolarizar todo o corpo celular, para depois despolarizar o axônio, para aí, então, passar a informação para frente. Olha só o que ele fez. O axônio já teve contato aqui direto com o corpo celular. Então, isso... Oi? Tá. Tá. Ok, vou voltar. Então, o axônio, uma vez que ele vai fazer a comunicação com a próxima célula, lembra que a gente está falando dos neurônios que estão fazendo a transmissão do sinal, ele pode ter contato diretamente no dendrito,
Então, ele leva a informação e faz a sinapse com o dendrito do próximo neurônio, ou ele pode ter contato e fazer a sinapse com o corpo celular do neurônio, ou ele pode fazer contato diretamente com o axônio. Então, eu tenho um desenho desse para mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, as sinapses, se acontecerem entre o axônio de um neurônio, aquele da célula chamada pré-sináptica, com o corpo celular, considera assim. Vou voltar nesse desenho aqui mesmo, ó, tá melhor. Então, o axônio tem contato aqui com o corpo celular, ó. Ele vai fazer uma resposta, Nicolas, mais rápida ou menos rápida ou ainda igual a se ele tivesse comunicado aqui no dendrito. O que você acha que vai ser mais rápido? Quando ele vai ter contato com o dendrito ou contato direto com o axônio? O que vai ser mais rápido, a comunicação? Oi? O dendrito são essas ramificações que tem no corpo celular, né? Exatamente. Se ele sai do axônio e vai no corpo celular, ele está abreviando o caminho, porque parou, não tem que despolarizar essa parte toda que são os dendritos. E se, ao invés ainda de for no dendrito, não vai ser nem no dendrito e no axônio. Se essa comunicação for axônio com axônio, aí então você economiza mais tempo. Então, para responder a sua pergunta, não é necessariamente o formato do neurônio que vai fazer uma resposta ser mais ou menos rápida, não. Onde acontece a sinapse, ou seja, se vai ser no dendrito, no corpo celular ou no axônio. Então, no axônio, entre um axônio de um neurônio e o outro, você está cortando o caminho, então vai ser mais rápido, mas tem mais uma característica que é importante para você considerar a resposta mais ou menos rápida, que é esse processo aqui, ó. A formação da bainha de mielina. E eu vou mostrar para vocês qual que vai ser o neurônio mais rápido, se é o neurônio com bainha de mielina ou sem bainha de mielina, tá? Vamos para essa próxima etapa. Primeiro vamos entender o que é mielina para eu poder explicar porque que vai ser mais rápido. Até então, eu acho que você entendeu. Pelo menos você que respondeu aqui, os colegas eu espero que também estejam entendendo. Vai ser mais rápido se você abreviar caminho, né? Quanto mais próximo do axônio você chegar do próximo neurônio, significa que mais rápido vai ser essa informação. Então, vou voltar aqui para aquelas partes formadoras, ó. Corpo celular, dendritos e axônio. Aqui a gente está vendo o axônio que está todo em marronzinho, e ele tá como se fosse, pensa um pãozinho mesmo, e o axônio fosse uma salsicha aqui no meio, ó. Então, como se fosse um hot dog aqui, tá? Ao longo de todo o axônio. Cada partezinha dessa que está em amarelo aqui no axônio, é o enovelamento. Então, tem uma célula chamada oligodendrócito, porque a gente está falando especificamente agora do sistema nervoso central. Essa célula pega uma parte dela e fica como se fosse uma fita isolante, enrolando múltiplas vezes sobre o axônio. Ele novela todo o axônio, tá? É como o bolo de rolo aqui do Nordeste, tá? Então, você abre uma massa, passou ali dentro o doce de goiaba, e aí agora você vai enrolando. Só que ali, no enovelamento no enrolamento, na verdade, do bolo de rolo, vai ficar uma camada de bolo, uma camada de doce, uma camada de bolo, uma camada de doce. E no axônio não é assim. O axônio só fica no centro e toda a região, como se fosse o bolo que ficasse no entorno dele, só ficasse só o bolinho sem o recheio. Ficasse só aquela camada de fora e o recheinho, que seria o axônio, só no meio, que é exatamente como está representado aqui. Então, quando a gente faz a transmissão do impulso nervoso, então, olha aqui, esse aqui a pessoa que fez esse desenho escolheu colocar que o impulso nervoso chegou pelo dendrito, despolarizou cada partezinha do dendrito, despolariza o corpo celular e agora começa a despolarizar o axônio. Mas olha como o axônio é rápido, considera aí aqui em cima e considera os axônios. Onde que ele está despolarizando no axônio? Só nesses locais aqui, ó, que está desnudo, que não tem a produção ou a presença da bainha de mielina. Então, um axônio que tem presença da bainha de mielina, ele costuma ser mais rápido na transmissão do impulso nervoso, porque ao invés de ele ter que despolarizar ponto por ponto dessa membrana inteira, ó, fazer esse caminho que eu estou fazendo devagarzinho, enquanto eu estou fazendo esse caminho, já veio outro impulso nervoso, ó. Ele teria que fazer ponto por ponto. A gente chama essa transmissão de impulso nervoso num axônio sem mielina, que a gente chama de axônio desmielinizado ou amielínico. Eu vou usar a palavra amielínico, que é mais fácil de falar. Então, o neurônio amielínico seria aquele sem essa partezinha amarela. Só que ele, por não ter mielina, não tem isolante elétrico, então quando o impulso nervoso passa aqui, ó,
Cada canalzinho vai ter que abrir um por um da membrana inteira, onde eu estou passando o laser. Para de olhar outra luz, olha o laser. Ele vai ter que fazer um por um até chegar aqui embaixo. Ao passo que tendo... Olha o que acontece. Ele brilhou só nesses locais aqui, ó. Esses locais sem o isolante térmico, ou isolante elétrico, perdão, não térmico, ele é um local que a gente chama de nó de Ranvier, ou nodo de Ranvier. Só nesse local desnudo, que não tem proteção da mielina, é que precisa acontecer o processo de polarização. Então, em neurônios mielinizados, a transmissão do impulso nervoso é muito mais rápida, tá? Então, despolariza em vários pontos ao mesmo tempo. Eu vou pedir para vocês um segundinho só aqui, porque eu só preciso lembrar meu marido, porque eu tô com uma cadelinha aqui em casa bem doente, e ele tá esquecendo do remedinho dela agora, tá? Então, só um segundo, gente. Peço desculpas, tá? Que eu sei que é uma questão pessoal. Não tô querendo desrespeitar vocês, mas porque o alarme tocou aqui pra mim. E não tocou pra ele. Eu só vou passar o alarme pra ele. Me dá licença só um segundinho, tá? Pra eu poder fazer isso. Valeu, pronto, é isso. Aí, tudo bem até aqui? Então, o que a gente vai ver agora? Olha, isso aqui a gente já falou o que é sinapse, a gente já conceitou a sinapse. Lembrando que é sempre o contato de uma célula com outra, e essa outra célula pode ou não ser uma célula nervosa, pode ser uma célula epitelial, pode ser uma célula muscular, pode ser um microambiente, não precisa ser necessariamente também uma célula. E essa célula vai se comunicar com outra por meio de moléculas, que ela vai liberar nessa região que fica entre uma célula, essa célula é chamada de pré-sináptica, essa que está enegrecida aqui no desenho é chamada de pós-sináptica, ou seja, a sinapse ela envolve a célula pré-sináptica, a pós-sináptica e essa região central aqui, que a gente chama de fenda. Não parece um buraco aqui? Pois é, chama fenda sináptica. Então, como eu falei para vocês, já falei sobre esse processo, né? As sinapses podem acontecer entre axônios, é chamada de axoaxonal, entre o axônio e outro axônio. Entre o axônio, uma célula dendrítica e os dendritos, chamado de axodendrítica, ou entre o axônio e o corpo celular, chamado de axossomática. Então, são nomenclaturas. Então, aqui um exemplo de uma sinapse axossomática. Então, vocês estão vendo aqui o corpo celular desse neurônio, aí veio aqui o axônio dele, e aí os botões terminais, ó, dele fazendo contato diretamente no corpo celular. Não está fazendo contato com o dendrito, né? E tampouco também com o axônio, então é chamado de axossomática. Então, nós vamos falar agora efetivamente sobre as sinapses. Dá tempo de falar, tô vendo aqui a hora. E as sinapses são classificadas em dois tipos. As sinapses que são as químicas, que são essas que a gente utiliza no nosso corpo, no corpo humano. E tem sinapses também do tipo elétrica. As sinapses elétricas, elas acontecem basicamente em invertebrados. Um exemplo desses que faz bastante sinapse elétrica, tipo a minhoca, tá? Então, eles utilizam a sinapse elétrica, no nosso caso são sinapses químicas, e a gente vai trabalhar com as sinapses químicas. Então, naquele mesmo esquema que a gente tinha falado, pessoal, vamos reconhecer o que a gente está vendo aqui na nossa tela. Essa célula que está em azul, né, na verdade não é uma célula, é só aquele pedacinho final, né, do axônio, ó. Essa região finalzinha do axônio aqui. Então, essa regiãozinha aqui, ó, finalzinha, que a gente está vendo como um botão ali, né, terminal, né, eu já tinha dado essa nomenclatura quando a gente falou sobre isso lá no início da aula. Então, essa regiãozinha aqui azul que a gente está vendo é isso. Lá dentro, o que eu encontro? Eu tenho mitocôndria, eu tenho aqui, não está representado, mas eu tenho os filamentos intermediários, microfilamentos, ou seja, eu tenho citoesqueleto, e também tenho vesículas. Vesículas essas que estão aqui em amarelinho, contendo o meu neurotransmissor. Pode ser qualquer neurotransmissor, como eu falei para vocês, a gente tem acetilcolina, tem sódio, a gente tem vários tipos de moléculas que podem, né, funcionar como neurotransmissores. Então, imagina que, então, vou só chamar no nome genérico neurotransmissor. Quando essa célula recebe um estímulo, então despolarizou, e se vocês não se lembram o que é despolarização, é quando a membrana plasmática de uma célula, ela tem uma mudança de cargas, quando você considera um ambiente intracelular e um ambiente extracelular. Normalmente as nossas células são mais negativas, ou seja, tem mais cargas elétricas negativas do lado de fora do que do lado de dentro. Quando o lado de fora começa a ficar muito positivo, significa que ela sofreu um processo, isso significa, ou seja, do lado de fora negativo, do lado de dentro positivo, significa que a polaridade da célula, um polo dela, um lado dela, ou seja, o lado externo é negativo, e o polo interno, o lado interno dela é positivo.
Mas, quando acontece alguma alteração aqui na membrana, e aí você abre canais e entra elementos, então, normalmente, a gente está falando agora de cátions ou de ânions, né? Que começam a mudar de posição, e aí faz com que a carga final da sua célula, do lado de fora, fique mais positiva, e o lado de dentro mais negativa, significa dizer que ela está sofrendo um processo chamado de despolarização. Está mudando o polo. Então, isso acontece por vários motivos. Então, o fato de eu pensar, o fato de eu estar recebendo um estímulo visual, um estímulo sonoro, todos são sinais para que minhas células sofram esse processo de despolarização e façam a transmissão dessa informação, essa mudança que ela está sofrendo, fisiológica, né, com mudança de cargas elétricas. Eu finalizo isso dessa forma que vocês vão ver aqui agora. Então, chega aqui despolarizando essa membrana. Eu vou mostrar um outro desenho bem bonitinho de despolarização para vocês. Despolarizou a membrana. O que a célula entende? A célula entende que agora essa vesícula precisa ser liberada. Então, essa vesícula se funde com a membrana da célula pré-sináptica e é liberada aqui, olha só. Não tem membrana não, gente, ó, do lado de fora, na fenda sináptica, só tem os elementos, os neurotransmissores. Esse neurotransmissor, ele vai entrar em contato com o seu receptor específico na célula pós-sináptica. E quando ele entra em contato com a célula pós-sináptica, se essa célula for neurônio, ele vai de novo sofrer um processo de despolarização, até chegar o momento que ele vai chegar na célula-alvo. E a célula-alvo vai fazer o quê? Se for uma célula muscular, vai contrair, vai relaxar. Se for uma célula epitelial, um epitélio glandular, ela vai produzir, secretar um hormônio, uma substância que não precisa necessariamente ser um hormônio, né? Uma glândula pode ser exócrina, não precisa ser só endócrina. Então, a gente está falando sobre esse processo, né, de fazer no final uma função. Então, olha o que acontece. Então, aqui tem um gifzinho mostrando, olha, veio a transmissão do impulso nervoso, abertura para os canais de cálcio, voltagem dependentes, entra cálcio, também entra sódio, tem várias maneiras de despolarizar, não abertura só de canal de cálcio, mas também de sódio. E aí vai fazer com que essa membrana agora se funda, acho que já fundiu, né, liberou o neurotransmissor, e esse neurotransmissor agora vai entrar em contato com seus receptores específicos, entrando em contato com essa célula aqui, pós-sináptica, tá? Então, aqui, ó, abertura para os canais de cálcio. Eu botei um texto aqui embaixo para vocês, depois vocês vão ler. Olha que aconteceu fusão aqui das membranas, liberação do neurotransmissor, e aí continua aqui a função. Depois vocês leem o que está escrito aqui, né? É basicamente isso que eu falei agora. Tem outro jeito de mostrar isso, Rose? Tem, dessa maneira aqui, ó. Então, tá vendo aqui as membranas? Ó, viu como é que passou essa luzinha branca? Despolarizou. A despolarização vai fazer com que esse botão sináptico, que é essa porção terminal do axônio, ele libera o neurotransmissor, que é recuperado, recebido pelos receptores específicos, e aí vai conduzir esse impulso nervoso para frente. Percebe que tem um monte de moléculas que estão a mais aqui, tem mais bolinha vermelha aqui do que tem canal para poder recuperar. Então, a própria célula, ela pode fazer a absorção disso que ficou de sobra. Então, acontece a absorção, está escrito aqui embaixo, ó. A absorção dos neurotransmissores, ela acontece, a gente reabsorve esses neurotransmissores, a própria célula nervosa faz isso, mas tem as células auxiliares que estão nesse ambiente que estaria todo em amarelo aqui, que não tem representado, mas tem células aqui, então as células da glia, alguma das quais consegue fazer essa reabsorção, como a gente já falou o nome de uma célula chamada astrócito, tá? Como é que acontece a despolarização, então? Quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. A gente tem aqui do lado de fora, como é que vai acontecer o impulso nervoso, olha como é que ele está caminhando, ó, nesse sentido, ó. Então, para ele acontecer, olha o que tem que ocorrer na célula, na membrana, aqui no sarcoplasma, não precisa ser uma célula muscular não, gente, perdão, no neurônio, membrana plasmática, abertura dos canais, olha o que aconteceu, entrou mais sódio aqui, saiu mais potássio, então a gente mudou as cargas, ficou mais positivo lá fora, mais negativo aqui dentro, despolarizou, e aí o que aconteceu? Cada vez que você abriu um canal aqui, ó, aconteceu esse processo de despolarização, o impulso nervoso aconteceu, então você mudou a polaridade da célula em vários momentos, ó. Vocês estão vendo as cargas andando aqui. Então, você vai fazendo a transmissão do impulso nervoso. Só que está acontecendo em ponto a ponto, em cada pedacinho. Por quê? Porque a gente está falando que esse neurônio ele é um neurônio amielínico. Ele está todo desprotegido. Então, ele tem que abrir cada canalzinho, cada ponto para acontecer o processo de despolarização. Tá? Então, aqui as vesículas, de novo, mostrando para vocês, elas são transportadas via microtúbulos. Então, acontece nessa interação da célula como um todo, as vesículas são liberadas, absorvidas pelo seu canal e acontece a transmissão dessa comunicação para a próxima célula, tá? Pronto, é isso aí. Então, olha só isso aqui, fibras amielínicas, não tem
a mielina, né, recobrindo o neurônio, e essa célula aqui, que é mielinizada, né? Esse é o neurônio mielinizado. Então, ao passo que aqui tem que desfazer esse canal, essa passagem, eles não fizeram o desenho até o final, ou o meu GIF está com problema, tá? Ele teria que vir um a um canalzinho da membrana inteira, até chegar ao final, igual eu mostrei naquele slide lá, mostrando o sódio e potássio. Diferente desse aqui, ó, que só tem que despolarizar nesses pedacinhos, os únicos pedacinhos que são desnudos, que são chamados nós de Ranvier. Nós são aquelas regiões pequenas que são desprovidas desse processo de enovelamento aqui dessa célula que é o oligodendrócito, que faz esse processo de proteção ou mielinização de todo o axônio. Então, essa resposta aqui então é mais rápida do que nesse neurônio que é amielinizado, tá? Tem doenças, já que vocês gostam muito dessa pegada de fisiologia e patologia, eu vou terminar com esse slide que eu vi que deu 8 horas agora. Uma doença chamada miastenia gravis, então uma doença de mio, que significa de músculo, está relacionado com músculo, é uma doença autoimune e que ela vai gerar o seguinte. Então, considerem esse lado esquerdo aqui do esquema, mostrando o neurônio e o neurotransmissor acetilcolina. E aí, quando libera acetilcolina, o receptor de acetilcolina no músculo, veja então que aqui é uma célula neuronal, tanto que até desenharam células diferentes. Ó, o neurônio amarelo, uma célula muscular aqui de vermelho. Quando o neurotransmissor é liberado, o receptor aqui recebe essa acetilcolina e, em resposta, ele vai fazer contração muscular, tá? Mas, em pessoas com miastenia graves, como eu falei para vocês, é uma doença autoimune, essa pessoa gera anticorpos contra ela mesma. O que significa uma doença autoimune? É quando você gera anticorpos contra proteínas que são próprias suas. Então, esse anticorpo, que essa molécula que está aqui em verde, ó, em formato de Y invertido, ele é uma molécula, um anticorpo que reconhece os receptores de acetilcolina. Então, ele vai lá e se liga nos receptores. Aí, quando a gente tiver aquele impulso nervoso, transmissão de impulso nervoso, e era para esse neurotransmissor vir aqui e estimular essa célula a se contrair, ele não consegue fazer isso. O neurotransmissor vai ser liberado, olha, quantidades iguais, está sendo liberado. Mas ele não vai conseguir se ligar nessas regiões de neurotransmissores aqui, por quê? Porque eles estão ocupados pelo anticorpo. Então, vai conseguir se ligar nesse aqui, o que vai fazer com que o músculo vai trabalhar menos. Então, você vai ver que essas pessoas vão perdendo força muscular com o passar do tempo. Veja, inclusive, o tamanho do músculo aqui, ó. Olha essas cristas aqui que eles desenharam. Olha como é que elas aqui ficaram curtinhas. Porque com o passar do tempo, essa célula vai sofrendo um processo que a gente chama de hipotrofia. Vai diminuindo o volume dela, vai diminuindo o tônus dela, vai diminuindo a força dela até que ela pare de funcionar, tá? Então, é isso que acontece com várias doenças que são neurodegenerativas. Normalmente, uma substância que normalmente é um anticorpo, reconhece o receptor, fica lá ligado, e aí quando o neurotransmissor chega para interagir, cadê? Não tem local para ele interagir, porque o local já está ocupado. E aí essa célula não recebe estímulo. Ela não recebendo estímulo, ela não vai trabalhar. E ela não trabalhando, você não tem contração do músculo. Que significa que aquela função deixou de ser feita. Se você estiver falando que isso é um músculo liso, aquele músculo das suas vísceras, seu intestino começa a ficar, opa, não está trabalhando direito, começa a ficar vai ter prisão de ventre, né? Vai ter dificuldade em fazer sua digestão. Se a gente estiver falando de um músculo estriado, seus movimentos vão ficar mais frágeis, você vai deambular com mais dificuldade, vai tropeçar mais vezes, vai perder o equilíbrio mais vezes, enfim, tá? É isso que gera normalmente uma doença como essas aí, tá? Eu vou falar mais para vocês, isso aqui eu já comentei, sinapse elétrica, nós vamos parar a aula agora, vamos continuar na semana que vem, falando então das células da glia, tá bem? Eu estou disponível para vocês fazerem as suas perguntas.